E aí, mano? Legal, o que você tá fazendo? Tô de boa. Uma decisão que pode mudar absolutamente tudo. Agora, para esses rappers, isso resultou em batidas policiais, batalhas judiciais, longas penas de prisão e, em alguns casos, destruição total de carreiras milionárias. Alguns dizem que foram vítimas de armação, outros que eram inocentes, mas a verdade desses casos é bem mais complexa do que muitos pensam. Essa é a história sombria por trás das sentenças de prisão mais infames do rap. 2017 foi um ano agitado para Young Thug. Em março daquele ano, ele participou do novo álbum de Drake, More Life, em duas faixas chamadas Sacrifices e Ice Melts. No mês seguinte, tudo piorou. Ele foi preso em uma boate por supostamente dar um tapa em uma mulher que discutia com sua noiva. Essas acusações foram posteriormente retiradas por falta de provas, mas isso foi só o começo. Em abril de 2017, a polícia invadiu a casa dele em Sandy Springs, Geórgia, o que resultou em acusações de posse de cocaína, posse de maconha e 3 acusações de posse ilegal de armas, todas como crimes graves. Os advogados de Thug alegaram que a polícia entrou sem mandado, levando o promotor a retirar todas as acusações, exceto a de posse de maconha como crime grave. Foi por pouco, para dizer o mínimo. Além disso, prova que Young Thug já tem advogado há tempo. No final do ano, em setembro, Thug foi novamente preso em Brookhaven, Geórgia, por várias acusações de posse de drogas e arma de fogo. Na verdade, nosso cara era basicamente uma farmácia ambulante. Segundo relatos, ele estava com hidrocodona, maconha, anfetaminas, alprazolam, codeína e metanfetamina, e na época também foi acusado de intenção de distribuir. Como alguém consegue carregar tudo isso de uma vez? Meu Deus. Essas acusações foram deixadas de lado enquanto Young Thug seguia com sua carreira e ficava ainda mais famoso nos anos seguintes. Lembre-se do que ocorre aqui, pois isso vai prejudicar o Thug depois. Não dá para virar rapper hoje sem brigar com grandes nomes da geração passada. E Young Thug, bem, ele não é diferente. Talvez não sejam crimes graves, mas ouvir sobre eles ajuda a entender o ego de Young Thug. As opiniões horríveis dele sobre rap surgiram há alguns anos, durante entrevista à GQ. E bem, ele decidiu criticar o Jay-Z. Ele afirmou: "Se você tem 30, 40 anos, menores de idade não vão te ouvir." Tipo, o Jay-Z tem algumas das letras mais insanas de todos os tempos, mas eu nunca compraria um CD só por causa da minha idade e da idade dele. Quando eu chegar naquela idade, eu posso estar fazendo o que ele faz. Mas Thug continuou com suas opiniões horríveis sobre Jay-Z. Recentemente, ele foi ao podcast $1 Million Worth of Game e sugeriu ter mais sucessos que Hova. Quando me apresento, tenho 30, 40 músicas que todo o estádio conhece. Eles conhecerão todas as 30 músicas? Isso é muito poderoso. Poucos podem dizer isso. Jay-Z não tem 30 músicas desse tipo. Quando percebeu a realidade e refletiu sobre o que disse, ele logo voltou atrás no comentário. Desta vez ele demorou mais para recuar no que falou sobre André 3000. O estilo extravagante de Young Thug e sua abordagem única à música levam muitos a compará-lo ao lendário ex-membro do Outkast. Mas apesar das semelhanças ou talvez por causa delas, bem, Thug parece ter uma antipatia surpreendente por André. Durante o podcast do TI, ele chegou a dizer que não conhece a música do André. 203 mil. Eu nunca prestei atenção nele. Nunca na minha vida. Você tá maluco. Você que tá perdendo. Ele então continua dizendo que a diferença entre Elton John e André é que Elton John gosta de puxar o saco e André gosta que puxem o saco dele. É estranho pra mim, mas não me surpreende que ele saiba tudo sobre Elton John. Acho que eles têm mais em comum do que imaginamos. Enfim, essa é uma declaração bem polêmica, mas provavelmente não é a pior coisa que Young Thug já disse. Pra isso, claro, a gente tem que ir pro Twitter pra desenterrar alguns tweets antigos. Em fevereiro de 2020, Thug atacou Zaya, filha do jogador da NBA Dwayne Wade, com um tweet que errou propositalmente o gênero dela. No início do mês, vários famosos apoiaram e elogiaram Zaya, filha de Gabrielle Union e Dwayne Wade, após ela se assumir transgênero. Mas Thug não aceitava esse amor e apoio. Em vez disso, ele escreveu um tweet que dizia: "Tudo o que quero dizer para o filho do Dwayne é que Deus não comete erros, mas ei, viva sua verdadeira essência." Agora, quase imediatamente após apertar o botão de postar, bem, Thug foi atingido por uma enxurrada de tweets acusando-o de ser transfóbico. Horas depois, ele apagou o tweet, mas ainda não ficou claro por que alguém que já disse não acreditar em gênero em um anúncio da Calvin Klein atacaria tão duramente uma criança.
Agora, para constar, durante o anúncio, Thug disse: "No meu mundo você pode ser um gangster de vestido ou de calça larga. Acho que não existe essa questão de gênero." Ele confirmou isso ao aparecer publicamente várias vezes usando vestidos, saias, saltos e outras roupas femininas. Algo que o público lembraria facilmente para expor a hipocrisia dele. Eu me lembro quando a gente descobriu Young Thug pela primeira vez, tipo em 2015, e ele vivia, sabe, chamando os amigos dele de meus bebês. Era insano. Enfim, até aqui, tudo que eu mencionei foi mais ou menos algo que Young Thug trouxe pra si mesmo. Essa próxima coisa não é, e também é muito mais trágica. Agora, o Thug, ele tem um monte de filhos. Na verdade, ele tem 6 filhos com 4 mulheres diferentes, da última vez que contaram. Mas no começo deste ano, a primeira mulher com quem ele teve um filho, bem, ela perdeu a vida em um trágico tiroteio em uma pista de boliche em Atlanta. Há quem acredite que o tiroteio e assassinato de LaQuavia Jackson, de 31 anos, seja apenas o começo de mais violência. A mãe tem um filho com o famoso rapper Young Thug. Segundo autoridades, LaQuavia Jackson foi morta a tiros após uma discussão por causa de uma bola de boliche. Ela estava no local para comemorar o aniversário de uma amiga. Segundo a mãe de Jackson, o suspeito esperou sua filha no estacionamento e a matou a tiros quando ela ia para o carro. E enquanto alguns acreditam que isso pode ter sido resultado direto de uma rivalidade da USL com outras gangues de Atlanta, ninguém sabe ao certo. Thug conheceu Jackson quando eles eram adolescentes. O filho deles agora tem 14 anos. Na noite em que Jackson foi morta, Thug e Gunna se apresentaram no Billboard no South by Southwest, apesar do ocorrido. Foi uma decisão insensível, mas vou dar o benefício da dúvida e supor que ainda não tinham contado o ocorrido para ele. Ele não tem desculpa para o que vai acontecer agora. Em maio de 2022, a promotora Fannie Williams, do condado de Fulton, uma mulher que já investigou se Trump e seus aliados cometeram fraude eleitoral na Geórgia, prometeu reprimir as gangues de rua de Atlanta. No passado, a senhora Willis já chamou as gangues de maior ameaça à segurança pública em Atlanta e afirmou que elas eram responsáveis por até 70% dos crimes na Geórgia. Agora, Young Thug e seu coletivo ISL, bem, eles estão firmemente na mira dela. Nesta semana, Thug, junto com outras 27 pessoas, todos membros da UGISL, também conhecida como Young Slime Life ou às vezes Young Stoner Life, foram acusados em uma denúncia com 56 acusações. Segundo promotores, a UGISL surgiu como gangue criminosa de rua no fim de 2012 em Cleveland, Atlanta. Agora alegavam ligação com a gangue National Bloods. Agora, Thug é considerado um dos membros fundadores do grupo, ao lado de Walter Murphy, também conhecido como DK, e Toronto Trontavious Stevens, também conhecido como Ticker Slug. Desculpa, talvez eu tenha pronunciado o nome dele errado. O papel de Thug em tudo isso merece análise mais profunda. Ele está sendo citado como tendo cometido uma série de atos ilegais pelos quais não foi acusado, mas que são descritos como atos praticados para promover a conspiração criminosa da ISL. Agora, entre essas acusações, há um caso de ameaça de morte a um homem em um shopping e posse de metanfetamina com intenção de distribuir. Lembra dessas acusações de 2017? Eu falei que isso ia voltar para prejudicar ele. Além disso, em 2015, Thug também é acusado de ter alugado um Infiniti Q50 prata, que foi usado na execução de um assassinato cometido de dentro de um carro de um membro de gangue rival, conhecido como Donovan Thomas Jr. Na verdade, 5 homens ao todo foram acusados pelo assassinato de Donovan, incluindo Demonte Kendrick, também conhecido como Yak Gotti, um rapper do selo YSL de Thug. Esse não foi o único atentado ordenado por Thug, mas foi o único bem-sucedido. Agora, ele também foi acusado de contratar mais 2 associados da IDUSL, Christian Eppinger e Antônio Sumlin, para atacar e matar o rapper conhecido como IDUSL Lucci, enquanto este último estava preso. Mas esse atentado não deu certo. Agora, a acusação também diz que após o assassinato de Donovan, Thug apareceu em um vídeo dizendo: "Morre aí, mano, por mim e pela USL." Agora, em outro vídeo, logo depois, ele reiterou: "Eu nunca matei ninguém, mas eu tenho algo a ver com o corpo." Agora, cada uma dessas acusações contra Young Thug é considerada um crime grave. Há também uma longa seção da acusação intitulada
Atos em Prol da Conspiração, que cita uma série de incidentes entre 2013 e 2022, incluindo Kiwi. A grave infração criminal de Roscoe em 2015 foi por agressão agravada com arma letal quando ele atirou no ônibus de turnê de Lil Wayne. A condenação de Roscoe foi anulada em 2018, mas a acusação de 88 páginas contém muito mais do que isso, incluindo relatos de intimidação de testemunhas, roubo de carro, furto e tráfico de drogas. Muitos dos atos citados aqui vêm de músicas, vídeos e postagens nas redes sociais ligadas ao YSL, especialmente letras consideradas como algo que reforça a conspiração, como no single de Young Thug, Just How It Is, com versos assim: "Eu escapei de todos os golpes porque eu estava destinado a ser rico. Eu não ligo para policial nenhum, estou te dizendo exatamente como é. Acertei ele com a Mac agora. Agora o corpo dele inteiro está cheio de feridas. Eu fiz pelo grupo, eu já roubei, eu já assaltei. Agora estou só no rap." Desculpa, pessoal, sei que estou estragando as letras, mas estou tentando. Promotores usam letras de rap contra artistas há décadas, mas críticos e fãs defendem que rappers devem ter a mesma liberdade para tratar de violência na música quanto Quentin Tarantino tem em seus filmes. Como a história ainda está em andamento, ainda não ouvimos nada oficial do Thug. No entanto, ouvimos o advogado dele, Brian Steele, que saiu em defesa do cliente dizendo que ICL não é de forma alguma uma gangue de rua e que a maneira como Thug conseguiu transformar sua vida, bem, deveria ser algo admirado. Ele declarou: "Vou responder a qualquer acusação dizendo que o Sr. Williams não cometeu crime algum e lutarei até a minha última gota de sangue para inocentá-lo." Young Thug está preso na cadeia do condado de Fulton. Foi impressionante. Ele tinha a voz mais linda do jardim de infância. Sabia cantar, não era tímido e dançava. E todos nós pensávamos, esse garotinho vai ser alguém. O N.W. Melly esteve entrando e saindo da cadeia inúmeras vezes. Seus primeiros problemas com a justiça começaram quando ele tinha apenas 16 anos, pouco antes das 14h30, no dia 19 de outubro de 2015, enquanto Melly se aproximava de um grupo de pessoas perto da Vero Beach High School e disparou uma arma. E ele estava mirando em 3 jovens com idades entre 17 e 20 anos, eu não sei porquê. Outra atualização. Um adolescente foi preso em Vero Beach após disparos perto da Vero Beach High School, ontem, pouco antes das 2h30. Melly pagou caro por esse incidente, sendo acusado de 3 acusações de agressão agravada com arma mortal e uma acusação de disparo de arma de fogo em público. E ele acabou indo para a cadeia no ano seguinte. Isso foi em 2016. Agora, por esse crime, ele recebeu uma sentença de 1 ano. Você pode dizer que ele teve sorte naquele dia, pois inicialmente enfrentava até 10 anos. O mistério permanece, pois os motivos dele para o incidente ainda são desconhecidos. Agora, uma vez na cadeia, Melly se envolveu em algumas brigas que acabaram virando lutas de verdade, mas o tempo dele atrás das grades não foi totalmente improdutivo. De algum modo, ele se inspirou para escrever o que talvez seja seu maior sucesso até hoje. Acordei direto na cela da cadeia e já estava pensando em assassinato logo cedo. Conforme Melly contou a Genius, ele acordou na cela certo dia com a melodia e a frase famosa na cabeça. Durante o tempo preso, costumava ser reservado e não mostrava suas aspirações no começo. Mas depois de se inspirar para escrever Murder on My Mind, ele passou a aceitar mais a ideia de receber opiniões de alguns dos detentos com quem estava ficando mais próximo. Ele mostrou a música ao companheiro de cela, que ficou impressionado e declarou Melly seu novo rapper favorito. Melly lembra: "Eu mostrei Murder on My Mind pra ele e ele falou: mano, não vou mentir, mano, você é meu rapper favorito agora." No dia 4 de março de 2017, depois de muita expectativa, sua faixa Murder on My Mind foi oficialmente enviada para o SoundCloud e o áudio foi posteriormente postado em seu canal no YouTube. E lá ele canta: "Ele segurou minha mão e disse que tinha medo de morrer. Respondi que era tarde demais, era hora de se despedir. Ele morreu em meus braços, sangue em minha camisa." Relembrando, essas letras são claramente perturbadoras, pois detalham muito um assassinato fictício. Mas na época, bem, os fãs eles não pensaram nada sobre isso. E o N.W. Melly, bem, ele se tornou um sucesso da noite para o dia. Mas isso se tornaria um padrão contrastante ao longo de sua bem-sucedida carreira emergente no rap, já que uma enxurrada de problemas legais o seguiria até sua recente prisão. Em 15 de abril de 2017, ele anunciou no Facebook que estava em detenção domiciliar.
Logo depois, em 1º de maio, que também era seu aniversário de 18 anos, ele escreveu: "Peço desculpas a todos os meus fãs. Vou ficar preso em um programa de nível 6 por 6 meses por causa de música negativa. Só saibam que fiz isso por vocês e logo estarei de volta." Na época, não ficou claro o motivo da prisão, mas depois ele explicou em entrevista que usaram Murder on My Mind para acusá-lo de pequenos delitos. Ele disse: "Fui preso 6 ou 7 vezes naquela época só por besteira. Murder on My Mind." A primeira música que te deixou famosa foi Murder on My Mind. Eu vi que você teve problemas por causa disso, então teve que renomear para Mischief, não foi? Eu fui preso por causa disso. Como já disse, apesar dos problemas legais, a carreira musical de Melly estava decolando. Ele assinou com a 100K Management no início de dezembro daquele ano. Mesmo preso, ele fez uma postagem alegre no Instagram anunciando a conquista. Logo após, lançou seu primeiro EP, Collect Call, com participação de John Wicks, irmão mais velho de Kodak Black. Em fevereiro de 2018, GNW Melly, ele saiu da cadeia e decidiu se mudar para Miami. Como você está se sentindo? Olá, queremos falar com você sobre o carro. O que? Acalme as pessoas. A lei pegou Melly mais uma vez em 30 de junho de 2018, quando às 6h18 da manhã, ele e seu amigo UNW Bortland foram presos por posse de maconha, além de posse de arma ou munição por um condenado. Eles foram liberados no dia seguinte após pagarem fiança. Ninguém sai daqui. Eles sonham, mas desistem ainda no ensino médio. Eu e Alan passamos pela mesma situação. Acho que agora é o momento certo para falar sobre o envolvimento dele na investigação recente desse assassinato. Os falecidos ANW Sack Chaser e ANW Juvie, eles tinham se mudado para Miami para se juntar aos outros membros do coletivo e podiam ser vistos no documentário de ANW Melly postado no canal dele no YouTube. Venho de um lugar onde os agradecimentos são pequenos, então estar aqui é surreal. Eles nos amam e odeiam ao mesmo tempo, mas ficam felizes quando nos veem. Em 26 de outubro de 2018, Anthony Williams, de 21 anos, conhecido como INW Sack Chaser, e Christopher Thomas Jr., de 19, o INW Juvie, foram mortos a tiros em um suposto tiroteio de carro em movimento. Eles foram vistos pela última vez por volta das 3h20 da manhã em Fort Lauderdale. Um Jeep Compass chegou ao Memorial Hospital, em Miramar, por volta das 4h35 da manhã, com o vidro traseiro quebrado. Agora, o Jeep tinha Borland no banco do motorista, levando seus amigos que tinham sofrido múltiplos ferimentos por arma de fogo. As vítimas foram baleadas na cabeça, no tronco e nas costas. Esta parte da história corresponde às manchetes que você deve ter lido sobre homens dirigindo com corpos mortos. Agora, Cortland Henry disse à polícia que os três tinham acabado de sair do estúdio e depois de sair da rodovia, um carro se aproximou do lado do motorista e abriu fogo. O GNW Melly não estava no hospital de madrugada e as duas vítimas, infelizmente, foram declaradas mortas ao chegar. Agora Melly usou o Instagram para anunciar a tragédia. Eles tiraram meus irmãos de mim por inveja. Sei que estão olhando por mim. Agora temos um pouco de contexto. O ANW Melly fazia parte de um coletivo com seus amigos de longa data, com quem cresceu, e eles eram seu sistema de apoio tanto no estúdio de gravação quanto nas ruas. Tem sido o meu dia inteiro, certo? Então quando eu entro na sala do jardim de infância, eu vejo ele, aí ele começa a sorrir e dançar. Isso me deixou feliz. Agora eu quero estar aqui. GNW Melly e Juvie cresceram juntos em Gifford, Flórida, e ficaram próximos enquanto estudavam juntos, aprontavam e em certo momento até incendiaram uma floresta atrás da casa dele. Sobre o Sack Chaser, Melly chegou a fazer uma tatuagem do amigo falecido no próprio rosto. Na verdade, Melly tem uma tatuagem com o nome de Sack Chaser na testa e o nome de Juvie no pescoço, respectivamente. Além disso, parte da equipe era o já mencionado Cortland Henry, cujo nome artístico, é claro, é YNW Bortland. Em seguida, temos Cortland Henry. Em 12 de fevereiro deste ano, Cortland Henry foi preso e acusado de 2 homicídios em primeiro grau e 2 de cúmplice após o fato. No dia seguinte, Melly anunciou nas redes sociais que se entregaria às autoridades. Em uma postagem, ele escreveu: "Para todos os meus fãs e apoiadores, não, eu não fui preso em Washington, mas vou me entregar hoje. Quero que saibam que amo e agradeço a cada um de vocês. Há meses perdi meus 2 irmãos para a violência e agora o sistema busca justiça. Infelizmente, muitos rumores e mentiras estão circulando, mas fiquem tranquilos, Deus está comigo e com meu irmão, YNW Borland. Queremos que lembrem, somos uma família YNW. Eu amo vocês. YNW Sack Chaser, YNW Juvie, YNW Juvie,
Ok, libertem a gente. Bem, os fãs ficaram divididos e não sabiam o que pensar dessa revelação. A polícia de Miramar usou o Twitter para esclarecer seu posicionamento. Eles afirmaram que Jamal Demons, conhecido como YNW Melly, e Corlin Henry foram presos e acusados de duplo homicídio em primeiro grau. As vítimas, Anthony Williams e Christopher Thomas Jr., foram mortos em 26 de outubro de 2018. A investigação, com evidências forenses, concluiu que Demons matou Williams e Thomas Jr. e, junto com Henry, forjou a cena para parecer um tiroteio de carro em movimento. Em 25 de fevereiro de 2019, documentos judiciais mostraram que a polícia obteve registros telefônicos que comprovaram a presença de Melly na cena do crime. Os documentos citam laudos de autópsia e detalhes da cena do crime, indicando que Melly foi quem atirou nos amigos de dentro do carro, e que os 8 buracos de bala do lado direito do veículo foram depois plantados para despistar as autoridades. Imagens de câmeras de segurança mostraram os 4 amigos saindo juntos de um estúdio e entrando no mesmo veículo. Melly sentou-se no banco traseiro esquerdo. Segundo a polícia, após balearem as vítimas, Melly e Borland dirigiram por um tempo com os corpos no carro. Isso foi antes de Melly sair, entrar em outro carro e Borland levar as vítimas ao hospital. A polícia revelou que uma cápsula calibre .40 foi achada em uma sacola branca no assoalho onde Melly estava, contrariando a versão do rapper sobre tiroteio de carro em movimento. Para aumentar as suspeitas, surgiu uma conversa no Snapchat entre Melly e sua namorada 2 semanas após os assassinatos. Uma mensagem de Melly sobre Borland dizia: "Esse cara salvou minha vida, vai comigo pra todo lugar por causa desses tiras, vem buscar ele, a culpa é minha, você esqueceu." Eu fico entediado comigo mesmo porque, no fim das contas, ele fez uma das coisas mais reais da minha vida. Neste momento, e até que haja um julgamento adequado, bem, é difícil dizer com provas concretas o que realmente aconteceu naquela noite. Também houve comportamentos questionáveis do rapper, especialmente em uma entrevista a Genius, onde ele explica as letras de Murder on My Mind. Tem um trecho desse vídeo que viralizou e fez muita gente questionar a inocência do rapper. No trecho, o rapper gagueja quando tenta dizer: "Eu não sou um assassino humano", mas em vez disso, bem, isso foi o que saiu. E eu destruí uma batida. Eu não sou um assassino humano. Melly agora é suspeito em outro assassinato, o tiroteio de 2017 do delegado Gary Chambers, ocorrido em Gifford, Flórida. Uma fonte não identificada diz que Melly e Borland estavam em um grupo quando alguém lançou uma garrafa em um carro, levando o motorista a atirar. Supostamente, um dos rappers atirou em Chambers, que não participava da confusão, mas foi morto por bala perdida a 170 jardas de distância. No fim das contas, esse não é o tipo de história que me anima a relatar. Esses garotos tinham tudo pela frente. Tinham fama, fortuna, reconhecimento e conquistavam tudo com amigos de infância. O que mais alguém poderia querer? Espero que seja só um mal-entendido, mas teremos que aguardar para saber. Agora, Megan Thee Stallion entra para a lista de celebridades do hip-hop cujos tweets antigos voltaram para assombrá-las. E bem, isso aconteceu com ela justamente quando ela estava prestes a estourar. Lá em 2018, não muito tempo depois do lançamento do seu EP, Make It Hot. Usuários da internet vasculharam o passado dessa estrela e acharam tweets problemáticos de 2011 a 2012 em que Megan xingava alguém pelo que fez. Ela se irritou com insultos homofóbicos. Esses tweets teriam sido feitos quando Megan tinha 17 anos e ela precisou se desculpar 2 vezes por eles. Primeiro foi no verão de 2018, quando Megan deixou claro que tinha amadurecido muito em pouco tempo e que não julgava mais ninguém pela cor ou preferência sexual. Então, cerca de 1 ano depois, após o nome dela ganhar destaque com o EP Tina Show, os tweets reapareceram, mas agora com mais em jogo. Bem, Megan, ela ficou mais inquieta com tudo vindo à tona e disse aos usuários do Twitter que eram doentes por resgatarem esses tweets. Ela afirmou que não quis machucar ninguém ao postar aquilo, pois ainda estava no ensino médio quando escreveu. Agora, as palavras finais dela sobre o assunto foram instruir todos no Twitter a pararem de trazer à tona seus tweets antigos. E de certa forma surpreendente, bem, isso realmente pareceu funcionar. Se Megan Thee Stallion consegue fazer usuários do Twitter seguirem sua vontade, talvez esse seja seu talento mais impressionante. O Twitter é outro nível. Eu nem uso. Talvez você se pergunte por que alguém que visita as Maldivas, um paraíso, iria querer conhecer a Ilha do Lixo. Claro que uma lista das maiores polêmicas da Megan não poderia deixar de citar WAP, não é mesmo?
Agora, essa colaboração bem adulta ao lado da Cardi B chocou praticamente todo mundo quando foi lançada no verão de 2020. Acontece que uma grande parte do mundo simplesmente não estava pronta para uma música totalmente dedicada a um pouco de diversão no quarto, sob a perspectiva feminina. Como era de se esperar, a maioria dos revoltados eram republicanos tementes a Deus, indignados com a sexualidade explícita e a nudez do videoclipe. E, bem, eles foram às redes sociais exigir que a música fosse banida. Para aqueles de vocês que estão se perguntando, o que é seguro? Onde mostro aos meus filhos? Como eu mostro o que eu mostro aos meus filhos? Isso é bom, isso é nobre, isso é puro, isso é edificante, isso é digno. Então eu sou burra. Sim, mas as coisas ficaram mais estranhas quando até o Snoop Dogg ele criticou a música. Durante a entrevista à Central Avenue, Snoop comentou sobre Cardi e Megan, dizendo: "Isso deveria ser o orgulho e posse da mulher. É seu tesouro do Nilo, algo para guardar para si. Isso deveria ser uma posse que só se conhece de verdade ao vivenciar." Agora, pela reação online, não surpreende que Megan tenha defendido sua música várias vezes. Durante uma entrevista à GQ em 2020, ela explicou que o poder da música vem das mulheres assumindo o controle do próprio corpo. Ela disse isso a eles: "Muita gente não sabe lidar quando uma mulher controla e assume seu próprio corpo. Eu sinto que por muito tempo os homens achavam que dominavam o sexo, e agora as mulheres dizem: 'Ei, isso também é meu. Quero prazer. É assim que quero ou não.'" Apesar de Megan talvez não querer lidar com a repercussão de WAP, isso não impediu que mais pessoas reclamassem. Agora, depois que ela e Cardi B subiram ao palco para apresentar o single no Grammy de 2021, a FCC recebeu mais de 1000 reclamações em resposta. Mas, por maior que tenha sido a polêmica que o WAP se tornou para Megan, ainda é incrivelmente difícil argumentar que isso resultou em qualquer coisa além de um sucesso triunfante. Quero dizer, a faixa chegou a sextupla platina, o que é meio irônico, mas ainda assim bom pra elas. Mas a única polêmica na carreira de Megan que realmente não tem muito um lado positivo, bem, é o que aconteceu entre ela e Tory Lanez. Eu li em algum lugar que ele disse dance. Tipo, fala sério. Agora, sem dúvida, uma das maiores notícias de 2020 foi o que aconteceu entre Megan Thee Stallion e Tory Lanez. E esse foi o ano em que o mundo entrou em uma pandemia. Quero dizer, essa história ainda foi maior do que isso por um tempo. Mesmo assim, continuamos vendo várias manchetes assim. No dia 12 de julho, após uma noite indo de festa em festa e desafiando as restrições da Covid, tudo aconteceu. Megan e uma amiga estavam em um carro com o rapper canadense Tory Lanez, com quem diziam que Megan namorava na época. Naquela noite, Tory foi preso por porte de arma após Megan machucar o pé, inicialmente atribuído a vidro quebrado do carro. Depois revelou-se que foi um ataque agravado cometido por Tory com arma de fogo. Com o tempo surgiram ainda mais evidências sobre o caso. Agora, os promotores no julgamento de Tory alegaram que ele estava altamente embriagado no momento do ataque e gritou para Megan: "Dance!" antes de disparar sua arma nos pés dela. Agora, isso é algo que Tory contestaria completamente. Eu rio disso porque parece que nunca aconteceu, parece cena de filme, acho que é daí que vem essa frase. Um detetive do Departamento de Polícia de Los Angeles revelou durante o julgamento que aconteceu logo após o ataque que Tory pediu desculpas repetidas vezes e implorou para Megan não contar o ocorrido, pois estava em liberdade condicional e não queria problemas. Agora, da parte dele, Tory sempre negou ter atirado em Megan. Ele ficou longe das redes sociais por um tempo após o ocorrido, voltando depois com o álbum Daystar, onde criticou Megan em várias músicas. Agora, Tory foi acusado de agressão grave com arma de fogo semiautomática, uso pessoal de arma de fogo e porte de arma carregada e não registrada em veículo. Agora, se for condenado, ele pode pegar até 23 anos de prisão, mas o julgamento dele foi adiado várias vezes, e a próxima data está marcada para 5 de abril de 2022. Tory recebeu uma ordem de restrição que o impede de chegar a menos de 100 jardas de Megan. Esse foi um término que realmente deu errado. O que eu ouvi pelos boatos foi que ele estava tentando ficar com Kylie Jenner, e isso deixou ela muito irritada, e foi tipo uma briga de bêbados. Quando algo tão dramático acontece, é natural haver consequências. Com Megan, não foi diferente. Agora, o que aconteceu entre ela e Tory acabou abalando mais alguns relacionamentos na vida dela ao longo do caminho. Para começar, tem a ex-melhor amiga da Megan, Kelsey Nicole. Segundo relatos, Kelsey também estava no carro com Megan e Tory quando tudo aconteceu.
E na faixa de 2020, Shots Fired, bem, Megan alegou que Kelsey foi subornada pelo pessoal do Tory na noite do tiroteio. Bem, Nicole não ia deixar isso passar. Agora, ela respondeu a sua ex-amiga com uma faixa de diss própria chamada Buzzing Back. Agora, a arte da capa apresenta vários buracos de bala em destaque no vidro. Poxa, fico pensando no que ela quis dizer com isso. Tem também da Baby. Megan e ele colaboraram na faixa Nasty, pouco antes do ocorrido no verão de 2020. Agora, quase um ano depois, Megan foi baleada por Tory. E da Baby não só colocou Tory em uma de suas músicas, como também retweetou uma piada sobre o incidente. Da Baby depois disse que o retweet foi um acidente, mas Megan respondeu no Twitter dizendo que apoio em particular e em público são duas coisas bem diferentes. Em 2021, a amizade deles continuou se desgastando quando Megan deixou de seguir da Baby nas redes sociais e depois saiu do palco durante o que deveria ser uma apresentação de I Did It, com Baby e DJ Khaled. O mundo é pequeno, da Baby me seguiu no Instagram. Ele não deixou de seguir, minha conta foi deletada, só dizendo, esse mundo é pequeno mesmo. Mais tarde, naquele verão, da Baby trouxe Tory Lanez de novo, dessa vez no palco do Rolling Loud, poucos minutos depois que a própria Megan tinha terminado sua apresentação. Mas da Baby não parou por aí. Depois disso, ele fez um discurso homofóbico horrível. Quando perguntaram para Megan sobre a aceitação da comunidade LGBTQ no hip hop após o que da Baby disse, ela deixou claro que de forma alguma apoia seu ex-colega. Ela afirmou que representatividade é essencial e que devemos ter compaixão e aceitar todos. Ainda bem que não encontraram aqueles tweets no People. De certa forma, a gente realmente fechou um ciclo, não foi? Sacou o que eu fiz aqui? Quero dizer, começamos esse episódio com Megan sendo criticada por comentários inaceitáveis sobre pessoas diferentes dela. E agora, aqui está ela defendendo essas mesmas pessoas de ideias horríveis sobre elas. Meu Deus, a equipe de relações públicas dela é incrível. Agora, alguns de vocês provavelmente vão rir e balançar a cabeça pensando que o crescimento da Megan é fabricado e definitivamente não é genuíno, como acabei de mencionar. Escolho acreditar que as pessoas aprendem com seus erros. Megan Thee Stallion não é perfeita. Como todos, cometeu erros, mas também foi vítima, assim como muitos de nós. Agora, a questão daqui pra frente pra Megan Thee Stallion será determinar de uma vez por todas de que lado da fama ela realmente está. Do lado da luz ou do lado sombrio. É como Star Wars, e cabe a ela decidir. Posso até ganhar, mas foi tão rápido que nada mudou pra mim. É louco de ver. Depois de ser aclamado como um dos MCs mais promissores e potencialmente melhores de Memphis em muito tempo, o rapper Pooh Shiesty se viu encarando os próximos 5 anos de sua vida atrás das grades após se envolver em uma série de confrontos violentos. Antes disso, Pooh Shiesty, nascido como Lontrell Williams, veio ao mundo em 8 de novembro de 1999 no sul de Memphis, Tennessee. Agora, como filho do ex-rapper Mobb Deep, fundador da Mobb Deep Records e uma força local muito imponente na indústria, Shiesty cresceu sentindo que estava destinado a se tornar tão famoso quanto o pai dele. Na juventude, o pai de Shiesty sempre esteve presente, aconselhando-o em questões pessoais e negócios. E claro, ele também ensinou seu filho a apreciar o melhor que a música rap tinha a oferecer. Por outro lado, a mãe de Lil Shiesty deu ao filho algo igualmente importante, o nome pelo qual seria conhecido. A mãe de Lil Shiesty já o chamava de Pooh quando ele ainda estava na barriga dela. Pô, meu nome sendo Pooh foi assim que aconteceu. Eles colocaram o Size junto. Falando em nomes, nos primeiros dias, Shiesty queria mais se destacar nas ruas do que focar em sua carreira musical. Como quando ele foi preso aos 11 anos, uma prisão que acabou resultando em prisão domiciliar para ele. Shiesty começou a ter problemas pela primeira vez enquanto estudava na Hamilton Middle School, de onde foi expulso várias vezes. Depois foi para Central High School, dividindo o tempo entre as aulas e fortalecendo sua reputação nas ruas. Agora, esse também é o lugar onde Shiesty criou seu próprio coletivo apelidado de Choppa Gang. Era um grupo onde eles costumavam praticar suas habilidades de freestyle uns com os outros durante o horário do almoço. E embora eles se considerassem rappers, bem, quando iam para as ruas, eles faziam praticamente tudo, menos rap. Nessa época, a vida de Shiesty mudou quando sua mãe o levou do Tennessee ao Texas, buscando um novo começo. Porém, as coisas não saíram como ela queria. Após se mudarem para o Texas, Shiesty continuou se metendo nos mesmos problemas de Memphis e por isso não ficaram lá por muito tempo. Pouco mais de um ano depois, os dois voltaram para casa e depois disso, Shiesty frequentou a escola de verão e fez alguns cursos online para poder concluir o ensino médio.
Após ir embora e voltar, Shiesty decidiu levar a sério a ideia de fazer algo da vida além da correria nas ruas. Aos 18 anos, ele finalmente começou a produzir algumas músicas. Ao voltar para Memphis, Pooh Shiesty se reencontrou com a gangue Choppa e começou a trabalhar nas gravações. A maioria dos seus primeiros trabalhos saiu online, e singles underground como Weak as Bitch e Breaking News destacaram Shiesty na indústria ao serem lançados em 2018. Essas faixas iniciais prepararam o terreno, mas as seguintes impulsionaram sua carreira. Como Hell Night, Choppa Talk e Shiesty Summer, todas essas músicas fizeram com que o público dele continuasse crescendo até que ele acabou produzindo sua faixa de destaque em 2020, uma musiquinha chamada Main Slime. Agora, essa faixa se tornou incrivelmente viral e, ainda melhor, acabou sendo ouvida por ninguém menos que Gucci Mane. Logo depois de ouvir a música, Gucci entrou nos DMs de Shiesty e iniciou o começo de uma amizade, além de uma relação profissional saudável, assinando com Shiesty para o seu selo 1017 Records. Agora, associado a um dos maiores rappers do mundo, a reputação de Shiesty cresceu bastante. Quando lançou músicas como Monday to Sunday e o remix de Main Slime, essas faixas atingiram números inéditos para esse jovem de Memphis. Então, após meses de ajustes e antecipação, Lil Shiesty finalmente lançaria seu álbum de estreia, Shiesty Season, em fevereiro de 2021. Quase imediatamente após o lançamento, o álbum de Lil Shiesty disparou para o topo das paradas de hip hop e da Billboard 200, ficando em segundo e terceiro lugar, respectivamente. No fim, Lil Shiesty teve só alguns meses para curtir o ponto a que sua carreira tinha chegado, pois mais tarde naquele verão foi preso e se envolveu em grande encrenca. Em junho de 2021, Lil Shiesty foi indiciado por 4 acusações relacionadas a um ataque ocorrido em outubro de 2020 em um hotel em Bay Harbor Islands, Flórida. Promotores federais disseram que Shiesty e 2 associados foram ao hotel para comprar maconha e tênis caros de 2 homens. Na época, Shiesty estava dirigindo um McLaren verde, enquanto um de seus amigos estava ao volante de um Mercedes Maybach preto. Na verdade, Shiesty tinha alugado o McLaren de um dos homens com quem ele estava no hotel para se encontrar e esperava negociar uma extensão do aluguel como parte da transação. Bom, nem preciso dizer que as coisas não saíram como planejado. Durante a negociação, Shiesty e um de seus associados supostamente usaram armas e abriram fogo contra as 2 vítimas, sendo que uma foi atingida no quadril e a outra foi baleada nas nádegas. As 2 vítimas foram a uma clínica de urgência e depois transferidas para um hospital, onde se recuperaram dos ferimentos. Enquanto isso, Shiesty e seus comparsas fugiram, levando os tênis e a maconha com eles sem pagar por nada. As autoridades usaram imagens de câmeras e redes sociais para reunir o que aconteceu. Havia também uma bolsa da Louis Vuitton que Shiesty esqueceu na cena do crime, contendo mais de $40 mil. Dias antes do assalto, Shiesty postou imagens em seu Instagram exibindo muito dinheiro. A polícia comparou o número de série de uma nota com outro presente na bolsa da Louis Vuitton. Após ser originalmente preso em conexão com o ataque, Will Shiesty foi posteriormente liberado sob fiança. Depois disso, as autoridades levaram um tempo para montar o caso. E, enquanto isso, Will Shiesty acabou se metendo em ainda mais problemas em maio de 2021, quando atirou e feriu um segurança após uma apresentação em uma boate de strip em Miami. Um mês depois, a polícia o prendeu de novo pelos crimes de outubro de 2020. Após a acusação formal, Will Shiesty fez acordo com os promotores e se declarou culpado por conspiração para possuir arma para facilitar crimes violentos e o tráfico de drogas. Agora, em troca, outras 3 acusações contra o rapper foram retiradas, inclusive uma que dizia que Shiesty disparou a arma, o que poderia resultar em pena maior se fosse condenado. Mesmo com a maioria das acusações retiradas, Shiesty ainda enfrentava até 97 meses de prisão, como recomendado pelos promotores. Eventualmente, em agosto de 2022, Shiesty foi condenado a 63 meses de prisão. Algumas semanas depois, ele publicou sua primeira foto desde a prisão, usando óculos de armação dourada e barba cheia. Ele também deixou algumas palavras sugerindo que a prisão, não está indo exatamente bem para ele. Ele escreveu: "A polícia não para de vigiar só porque você está na cadeia, e você pode ir para a cadeia dentro da cadeia. Deixa isso entrar na cabeça de vocês, seus cabeças pequenas e inconscientes. Eles vão esperar até eu morrer para começar a ouvir o que eu digo." Após ver a postagem do Shiesty nas redes sociais, seu mentor Gucci Mane foi à internet avisar quem acha que ele está sendo maltratado.
Gucci pediu à vice-presidente Kamala Harris e ao presidente Joe Biden que investigassem denúncias de abuso na prisão contra seu ex-protegido. Grande parte das acusações do Gucci se deve ao fato de que o Chieste ele foi transferido para a USP Pollock, em Grant Parish, Louisiana, que é uma prisão a aproximadamente 2.400 quilômetros da cidade natal do Chieste. É muito difícil para ele receber visitas de amigos e família. Além disso, o Gucci também alega que o Chieste está sendo submetido a confinamento de 23 horas por dia e que não está recebendo comida suficiente. Agora, não está claro o quão sério essas acusações estão sendo levadas neste momento, embora o advogado do Chieste aparentemente esteja preocupado que ele seja transferido novamente em retaliação por ter falado possivelmente até a Califórnia. Quanto tempo o Paul Chieste vai acabar passando atrás das grades? E existe alguma esperança de que ele seja transferido para mais perto de casa? Bem, tudo o que podemos fazer agora é esperar para ver. Este é Kodak Black. Eu sou dos projetos, sou de Pompano Beach, Flórida, onde tudo acontece. Primeiro vamos fazer um pequeno resumo. Agora, Kodak Black, ele nasceu Dilsen Octavia em 11 de junho de 1997 em Pompano Beach, Flórida, que é uma cidade localizada no condado de Broward. Agora, os pais dele imigraram do Haiti para os Estados Unidos alguns anos antes do nascimento do Kodak. Infelizmente, o Kodak cresceu sem conhecer o pai e foi criado apenas pela mãe. Isso foi no conjunto habitacional Golden Acres, em Pompano Beach. Agora, essa área tem a maior população de haitianos nos Estados Unidos. E Pompano, foi descrita por um funcionário do estado nos anos 1970 como irrecuperável e por uma assistência jurídica em 1987 como viver no inferno. O inferno de Kodak envolvia pobreza extrema, dependência de drogas e violência diária. Essa vida tornou-se sua realidade cotidiana. Para não ser intimidado, ele aprendeu a lutar cedo, sempre se metendo em brigas. Ele foi expulso por brigar na 5ª série, mas logo se apaixonou pela música. Em entrevista ao Sun Sentinel, a mãe de Kodak disse: quando criança, ele era obcecado por música, preferindo compor a ouvir músicas alheias. Quando eu penso, na minha cabeça, música é a vida dele, é só disso que ele gosta, é só isso que ele quer. Aos 12 anos, ele cantava seus versos para os mais velhos do bairro, que ficaram impressionados. Ele passou a andar com eles e temos fotos antigas dele se apresentando. Esses caras chamaram o jovem Kodak para gravar no estúdio caseiro, que não era só microfone e computador, mas também uma boca de fumo. E foi lá que Kodak, ele foi apresentado ao corre pela primeira vez. Agora, o dinheiro era curto em casa, e a mãe dele mal conseguia ganhar o suficiente para comprar comida. No ensino fundamental, Jay Black, nome que usava então, foi pego roubando carros e acabou indo 3 vezes ao centro de detenção juvenil. E foi no verão de 2013 que ele foi pego com uma acusação séria, que poderia resultar em uma sentença de prisão perpétua. Então você sabe, coisas bem sérias para um garoto de 16 anos. Na mesma época, seus covers no YouTube chamaram a atenção de profissionais como Dollaz e Deals Entertainment. O destino mudou quando o CEO da gravadora Corrente Alternada Julian decidiu investir em advogados renomados para defender o jovem rapper e reduzir sua pena para 3 anos de liberdade condicional. Depois assinou com a Dollaz & Deals e lançou a mixtape Project Baby em dezembro daquele ano. Kodak deixou a prisão para se tornar uma das grandes promessas do rap. Sua música No Flocking viralizou e ele assinou com a Atlantic. No Flocking fez tanto sucesso que Cardi B a citou como inspiração para Bodak Yellow, lançado 3 anos depois. Mas aí eu ouvi a Bodak Yellow. Eu fiquei tipo, caramba, quem ela tá atacando, tá ligado? Tá ligado? O que ela quer, tá ligado? Apesar de ter ficado famoso, Kodak ainda estava enfrentando problemas com a justiça. Em outubro de 2015, Kodak foi parado pela polícia suspeito de roubo e posse, mas depois saiu sob fiança. Então, no Natal do mesmo ano, ele foi detido e acusado de posse de 20 gramas ou menos e posse de parafernália de drogas. São coisas menores, mas ainda assim é bem ruim acontecer no dia de Natal. Sabe como é? O próximo grande caso foi ele ser pego comprando maconha, o que resultou em uma perseguição com a polícia. E, durante a perseguição, ele jogou uma pistola Glock 23, calibre .40 em uma lixeira que a polícia acabou encontrando depois. Ele foi preso, ficou 6 meses na cadeia e saiu após pagar fiança de $5.000.
Depois, cumpriu 1 ano de prisão domiciliar e 5 anos de liberdade condicional. Ele não contestou as acusações, foi obrigado a serviços comunitários, curso de controle da raiva e supervisão comunitária. Ele já ia para casa, mas surgiram mandados, incluindo um por abuso sexual, crime com pena de até 30 anos de prisão. Isso ocorreu após ele levar uma mulher para seu quarto de hotel em Florence, Carolina do Sul, após uma apresentação no Treasure City. Agora, ela afirmou que depois de entrar no quarto, Kodak arrancou as roupas dela, mordeu ela e então a estuprou. Agora, a equipe do Kodak negou todas as acusações. Agora, finalmente, 1 ano inteiro depois, ele foi solto em dezembro de 2016, após pagar uma fiança de $100 mil. Agora, Kodak ficou 1 ano sem problemas antes de se envolver em uma suposta briga com um barman em um boate de striptease. Não sei o que houve com as acusações, mas a justiça entendeu que ele violou a condicional e o condenou a mais 364 dias de prisão. Por outro lado, ele foi solto após 97 dias. Durante o tempo na cadeia, Kodak parecia tentar mudar de vida. Aqui no JED, ele mudou seu nome legal para Bill K. Capri e até tweetou sobre estar escrevendo um livro. Em 2017, ele voltou ao trabalho, mas não demorou muito para que outra acusação de má conduta sexual de 2016, dessa vez com uma adolescente, voltasse para assombrá-lo. Nesse período, ele descobriu que seria pai. Não disse um bom pai. Vamos chegar lá. Acho que ele é ótimo pai, mas sabe, a polícia não vê assim. Em 2018 surgiram mais acusações: furto de arma de fogo, 2 de posse de arma ou munição por delinquente da Flórida, posse de cannabis acima de 20 gramas, negligência infantil, sem causar grandes danos e 2 de violação de condicional. A polícia foi alertada pelos conteúdos que ele postava no Instagram Live. Os policiais invadiram sua casa e encontraram armas, drogas e uma criança, o que não é uma boa combinação. Agora, ele recebeu mais 1 ano, dos quais cumpriu 7 meses. E quando saiu, na verdade, eles encerraram sua condicional. Então as coisas estavam indo bem. Agora, as coisas finalmente estavam melhorando para Kodak Black. Até que ele tentou nos visitar aqui no Canadá. Sim, ele e mais 3 homens foram detidos por agentes da alfândega dos Estados Unidos ao tentar cruzar para o Canadá saindo de Nova York. Ele foi encontrado com uma pistola Glock 9mm e maconha, e a partir daí, bem, ele foi levado para a cadeia do condado de Niagara. Agora ele pagou de $20 mil a $40 mil de fiança. E então, bem, ele saiu da cadeia cobrindo o rosto com mais uns 20 maços de dinheiro. Aí está, bem ali. Cody, é o Kodak. É verdade. Você tinha maconha e armas no carro ontem à noite. Menos de 1 mês depois, ele foi preso por porte de armas em Miami. Isso foi pouco antes dele subir ao palco no Rolling Loud. Agora, os US Marshals agiam por violações estaduais e federais de armas de fogo. Caramba! A fiança foi fixada em $500 mil e ele estava enfrentando até 10 anos de prisão. No final, ele pegou 46 meses ou 3 anos. Então, caramba! Tenho certeza de que ele vai sair um pouco antes, mas tem sido realmente difícil. Acho que essa é a última vez que Kodak Black vai vacilar. Eu realmente espero que sim. Acho que ele vai aprender. O que acham? Comentem. Ele é um artista incrível. Ouvi dizer que ele ainda tuita da prisão, então pelo menos ainda temos algo dele. Lil Durk estava em turnê se preparando para sua próxima apresentação quando soube que havia um mandado de prisão contra ele. Segundo o TMZ, em 30 de maio, a polícia de Atlanta tinha um mandado de prisão contra Durk e queria detê-lo por 5 acusações distintas de crime, incluindo tentativa criminosa de cometer assassinato, agressão agravada, posse de arma de fogo durante a prática de um crime, posse de arma de fogo por um condenado e outra acusação de associação com uma gangue criminosa para participar de um crime. Ao saber da notícia, Durk cancelou os próximos shows e decidiu se entregar. Durk se entregou às autoridades da Geórgia em 30 de maio por volta das 21 horas no horário local, segundo relatos. Agora, ele disse em uma entrevista à WSB TV: "Assim que eu soube, voltei imediatamente. Não tenho nada a esconder, não tenho do que fugir." As acusações se referem a um incidente em fevereiro, no restaurante The Varsity, em Atlanta, onde um homem de 23 anos foi ferido a tiros. Os policiais responderam a relatos de um tiroteio por volta das 5h45 da manhã e encontraram um homem que havia sido baleado. 13 cápsulas de munição foram recuperadas de um rifle e uma pistola 9mm também foi encontrada. A polícia acredita que 18 disparos foram efetuados. Testemunhas relatam uma discussão antes do tiroteio e câmeras registram um SUV escuro fugindo.
Agora, a vítima foi identificada como Alexander Weatherspoon, de 23 anos, segundo a polícia. Ele foi baleado na coxa e fugiu da rua em frente a um lounge de charutos próximo. A vítima foi levada rapidamente ao Centro Médico de Atlanta, onde sobreviveu. Weatherspoon foi preso em Chicago em 1º de abril e está detido na cadeia do condado de Cook por acusações desconhecidas. Antes de se entregar, Durk decidiu contar seu lado e controlar a narrativa, deixando claro aos fãs que não tem nada a esconder. Ele disse à WSB-TV que é inocente de todas as acusações. Porque eu não tenho nada a esconder. Tipo, eu não tenho do que fugir. Ele compareceu ao tribunal pela primeira vez na sexta-feira, 31 de maio, e Durk teve sua fiança determinada pela cadeia do condado de Fulton. Ela foi negada, mas ele está trabalhando com advogados para descobrir a melhor maneira de seguir em frente com a situação. Em 30 de maio, ele lançou Turn Myself In, dizendo: "Ninguém vai me ajudar, tinha um mandado, então não posso me esconder. Desculpa, eu não sou rapper, na verdade." Na música, ele fala sobre estar no estúdio com Chance the Rapper. Durk diz que Chance lhe deu palavras de incentivo e conselhos para manter a imagem limpa. Ele também afirmou na entrevista: "Eu tive uma infância difícil com meu pai preso por 25, 26 anos. Passei por dificuldades no passado, mas ao me mudar para Atlanta, minha mentalidade mudou completamente." E o passado negativo que Durk estava falando, bem, ele não estava exagerando. Lil Durk nasceu com o nome de Dirk Derek Banks em 19 de outubro de 1992 em Chicago e teve que amadurecer rapidamente. Quando Durk tinha 7 meses, seu pai já cumpria 25 anos de prisão, embora o Chicago Tribune tenha informado inicialmente prisão perpétua. Durk sempre visitava o pai na prisão e conversavam como se não houvesse grades. Recentemente, o pai foi solto e se reencontraram. Só nos resta torcer para que ele não veja o filho preso por muito tempo. Com certeza, o pai dele, a quem Durk chama de Big Durk, foi preso em 1993 e, segundo relatos, tinha mais de 8 milhões de dólares com ele no momento da prisão. Todo o dinheiro foi apreendido e, como Big Durk estaria envolvido na distribuição de cocaína, nada ficou para a família dele. Na verdade, Durk lembra de épocas quando era mais novo em que ele não tinha nada para comer. Agora, a mãe dele, que era enfermeira, trabalhava duro para manter as contas em dia, mas com a agenda de trabalho puxada, o Durk acabava ficando sozinho a maior parte do tempo. Ele disse ao Chicago Tribune que na 5ª série, às vezes ficava na rua até 4 ou 5 da manhã. Agora, sente que precisa proteger suas 3 irmãs. Ele iniciou na música criando páginas no MySpace e YouTube, onde postava seus primeiros trabalhos. Para sua surpresa, as pessoas passaram a prestar atenção e seu público online virou uma base de fãs real. Seus primeiros sucessos chegaram a quase 300 mil reproduções, mas aos 17 anos Durk se tornou pai. Ao começar uma família, ele se motivou a levar o rap a sério, buscando dar ao filho uma vida melhor do que teve na infância. Enquanto sua carreira no rap decolava, ele largou o ensino médio e se envolveu mais com a violência de gangues em Chicago. Esse estilo de vida cobrou seu preço e ele foi acusado de uso agravado e não autorizado de arma em 2011. Ele passou um tempo na cadeia, refletiu sobre a vida e decidiu mudar para que o filho não tivesse infância parecida. Ele decidiu que a música precisava dar certo. Suas mixtapes após sair da prisão trouxeram fama local em Chicago e suas visualizações só aumentaram. Em 2012 ele assinou contrato com a Def Jam Records, mas em 2013 foi preso novamente com uma arma carregada. Depois que várias testemunhas confirmaram a inocência de Durk, ele foi solto e seguiu fazendo música, lançando faixas e aprimorando seu talento desde então. O esforço valeu, pois sua base de fãs cresce e ele teve carreira longa, enquanto alguns colegas ficaram para trás. Parece que ele está só começando, o que torna essa notícia ainda mais decepcionante. A violência impactou a vida de Durk de formas difíceis de imaginar. Seu primo morreu por violência armada e seu ex-empresário foi assassinado horas após um evento contra a violência. Agora, até o momento, ainda há muitas dúvidas, mas vamos manter vocês atualizados. E se ouvirmos mais alguma coisa ou tivermos alguma notícia de última hora, com certeza vamos postar. Agora, a atualização mais recente que tivemos é que a fiança dele foi negada, mas os advogados dele estão trabalhando em um recurso para que ele consiga fiança. Hoje, a advogada dele argumentou pela sua libertação, dizendo que Banks não representa risco de fuga nem perigo. A juíza negou o pedido dela. Desejamos o melhor ao Lil Durk e sua família, esperando que estejam bem. Sabe, é um processo difícil e um golpe duro. O que significa a cruz na sua testa? É uma faca. É uma faca.
A equipe do 21 Savage confirmou oficialmente que ele nasceu no Reino Unido. Uma certidão de nascimento tem circulado na internet afirmando que Shea Bin Abraham nasceu em 22 de outubro de 1992 no Hospital de Newham, no leste de Londres. Seus pais são Heather Joseph e Kevin Emmett. Há rumores de que ele nasceu na comunidade da Dominica, inclusive sua antiga conta no Facebook indica esse local como um dos lugares onde morou. Parece que ele morou em Brixton Hill, nos Blenheim Gardens, a cerca de meia hora ao sul do centro de Londres. Agora, parece que 21 também tem irmãs gêmeas que ainda vivem na Inglaterra, Kira e Jada. E elas têm trabalhado duro recentemente para apagar todas as postagens que possam estar prejudicando o irmão delas. Com o caso atual dele, um dos tweets delas diz: Shea mudou-se jovem para os Estados Unidos, então é basicamente americano. Cresceu lá. Estou muito confuso com como estão tentando deportá-lo. Ele viveu tranquilo esse tempo todo. Isso parece estranho. Acreditava-se que ele se mudou para os Estados Unidos aos 12 anos, mas sua equipe negou, dizendo que já morava lá desde a 3ª série. Isso faria com que ele tivesse cerca de 8 ou 9 anos de idade. Novas informações indicam que ele mora nos Estados Unidos desde os 7 anos. O rapper explicou por seus representantes que imigrou para os Estados Unidos aos 7 anos e saiu em 2005 para visitar o Reino Unido, retornando um mês depois. E 21 afirma que seu status legal expirou em 2006, e isso não foi culpa dele. Ele então solicitou um visto em 2017, assim que descobriu que, bem, precisava de um. A mãe dele, Heather, que dizem ser mãe de pelo menos 11 filhos bem, ela se mudou para a América com Shea e pelo menos mais 4 filhos, e eles se estabeleceram em Atlanta, Geórgia. Como família de mãe solteira, eles enfrentaram dificuldades por um tempo. 21 já legendou fotos no Instagram com sua mãe em tapetes vermelhos dizendo verdadeira definição de da pobreza à riqueza. Lembro quando você fritava miojo com salsicha picada. Agora comemos no Ruth Chris e usamos roupas de grife em tapetes vermelhos. A mãe dele apareceu no evento de volta às aulas de 2018 do 21 que foi organizado para crianças carentes. Ela também já falou sobre o quanto tem orgulho do filho. Neste vídeo, muitos notaram o sotaque britânico que ela ainda mantém. A única e incomparável Dona Savage. Como você se sente? Me sinto ótimo. Estou feliz que todos vieram. Meus pais imigraram da Irlanda para o Canadá há 30 anos e até hoje não entendo o sotaque deles. Os representantes de 21 Savage disseram que sua mãe é residente legal permanente nos Estados Unidos. No Reino Unido, repórteres tentaram falar com o pai e a avó dele, mas toda a família permanece em silêncio. Agora foi publicado um artigo pelo The Sun, que afirma que o pai dele é um homem trabalhador que trabalha para a prefeitura. Além disso, a avó dele aparentemente é durona e também trabalha muito. Na verdade, foi a avó dele que viajou aos Estados Unidos para tirá-lo da cadeia em 2014, quando ele foi acusado de porte de armas e drogas. Agora, também parece haver outro homem chamado Dr. Amsu Empu. Ele é um médico holístico que já apareceu no Breakfast Club e também afirma ser o pai do 21 Savage, e os dois, bem, já apareceram juntos em fotos de família no Instagram. Eu não sei. Eles acham difícil perder gordura. Essa é a gordura visível e a que não se vê, mas que também está no corpo causando danos. Esse homem também divulga sua linha de pílulas para o pênis no Instagram. Achei importante acrescentar isso. Desde a prisão do 21 Savage, é claro, muitos memes têm inundado a internet. Aqui estão alguns dos nossos favoritos. Porém, enquanto muitos se divertiam, os amigos dele no hip hop não acharam graça nessas piadas. Agora, Tomi Lahren e Demi Lovato foram dois outsiders que sentiram a pressão da comunidade hip hop. Demi precisou deletar o Twitter dela, chegou a esse ponto. Pelo que vejo, o restante da história de ascensão do 21 Savage, seus problemas na escola, violência de gangues, perda de irmãos e amigos, levando 6 tiros e sendo pai jovem, faz sentido. Foi só a juventude dele que foi, sabe, um pouco enganosa. Se quiser saber mais sobre a ascensão dele, veja nosso vídeo Antes da Fama. Aos 4 minutos, já estará tudo certo. Ele passou a vida roubando e aplicando golpes nas ruas desde pequeno, conseguindo maconha e lucrando com isso aos 14 anos. Na 7ª série na Stone Mountain Middle School, após uma treta e saber que planejavam pular nele, ele levou uma pistola para a escola. O grupo desistiu de atacá-lo. Em vez disso, eles simplesmente deduraram ele e Savage foi expulso da escola. Com o incrível sucesso que alcançou, o cara fez muito para retribuir.
A organização sem fins lucrativos dele se chama Fundação Liderando pelo Exemplo. Ele já doou pelo menos $10 mil para a escola primária Continental Colony, em Atlanta, para apoiar a campanha anti-bullying. Ele já participou do programa da Ellen e lançou a campanha de contas bancárias 21 Savage, concedendo bolsas para 21 alunos. Se você não tem dinheiro, então, quero dizer, eu não sei. Você ainda precisa aprender a economizar, pois terá dinheiro. Eu não acho que todo mundo vai ser rico, mas todo mundo vai ter um momento na vida em que vai ter alguns milhares de dólares guardados. Ele lançou a campanha Armas para Baixo, Paintballs para cima nas redes sociais para reduzir a violência armada. Ele fez seu último show em Atlanta em 31 de janeiro, no Super Bowl Music Fest na State Farm Arena, ao lado de Ludacris. No domingo, 3 de fevereiro, às 4h. Bem, 21 Savage foi preso em Atlanta junto com seu primo Young Nudy e mais 2 pessoas. E isso foi feito pela polícia do ICE. Agora, no momento desta gravação, 21, ele foi colocado em processo de deportação e está em confinamento por 23 horas por dia. Ou seja, sem acesso a telefone, TV ou qualquer coisa. Ele nem consegue ver todos esses memes incríveis. Agora, com tudo isso, está nas mãos do juiz federal de imigração. Então só nos resta torcer pelo melhor. Big 30, nascido Rodney Lamont Wright Jr. em 28 de dezembro de 1999 em Memphis, Tennessee, cresceu sem pensar em música naquela região. Rodney passou boa parte da infância se metendo em encrenca, tentando ganhar a vida nas ruas ou aprontando tanto na escola que seus professores acabaram o desprezando. Estamos bem no meio do meu bairro, Winchester e Kilburn, onde cresci. Aqui, 3.636 King Edge Drive Paul. Harlem 2, minha casa. Eu, minha mãe e minha irmã morávamos em 2 quartos. Ele usava parte dessa energia para jogar futebol americano na liga infantil e brincar com as crianças do bairro, mas os mais velhos sempre o alertavam para ficar atento ao redor. Ele costumava ignorar esse conselho, mas mudou ao ver pessoas da sua idade morrendo. Depois, aprendeu uma verdade assustadora que um dia contaria a Double XL. Chegou um momento em que era matar ou morrer aqui fora. Assim, aos 14 anos, Rodney comprou sua primeira arma. Era uma Glock 30 e ela acabaria inspirando seu nome artístico no rap. E embora eu não ache que Big 30 esteja tentando glorificar a violência armada ou algo do tipo, você realmente tem que reconhecer a autenticidade dele, porque tem muito rapper por aí com nomes que fazem referência a armas ou drogas e que não vivem esse tipo de vida. Então ver um rapper como Big 30 e ouvir que o nome dele vem de uma Glock 30 coloca as coisas em perspectiva. Não é como, que legal, ele mata pessoas, só não sei. Raps de verdade, cara. Tem quem vive o que canta aqui e você não devia menosprezar quem faz isso. Com uma arma presa ao corpo para proteção, ele ficou mais ativo nas ruas. Nesse período, o rap também virou um objetivo real para ele. Seja trocando rimas com rappers de batalha na rua, ou ouvindo a coleção de blues do pai dele, que tinha muito David Ruffin e Willie Hutch. Aos poucos, Rodney percebeu que poderia ter outros caminhos além de viver do corre. Quando o primo mais velho dele mostrou músicas de Gucci Mane e Yo Gotti, tudo fez sentido para Ronnie, ao perceber que pessoas de outras regiões do país faziam o mesmo que ele. Antes de pôr as novas ideias em prática e transformá-las em versos, ele foi preso em janeiro de 2018 por disparar uma arma em um prédio de apartamentos. Ele recebeu apenas serviço comunitário e teve a acusação removida do registro. No mesmo ano, seu amigo de infância, Push Est, o convenceu a se dedicar ao estúdio de gravação. Foi então que Big 30 surgiu. Push Est foi essencial no início da carreira do rapper e eles se conheceram por volta dos 13 anos. É como se ele fosse meu irmão, é como se fosse meu... A gente fala muito isso, parece que a gente tem o mesmo cérebro. Você nunca conheceu alguém que você sente que é igualzinho a você, nem só como amigo, No início, os dois rimavam sobre instrumentais aleatórios em casa. Logo depois, começaram a ir à casa de um amigo no bairro Walker Homes, em Memphis, para gravar músicas em um estúdio improvisado. Foi lá que, com a ajuda de uma batida antiga do 3-6 Mafia, eles gravaram uma faixa chamada RC, cheia de rimas sobre tiroteios. Os amigos gostaram tanto que sugeriram ao 30 levar a música a sério, e ele seguiu o conselho. Em outubro de 2018, Big 30 e Chiest gravaram o single Breaking News com os rappers Chopa T e K Chiest. Essa foi a primeira música deles com videoclipe no YouTube. Em um mês, o vídeo já tinha mais de 100 mil visualizações e nesse momento Big 30 estava nas nuvens. Em menos de um ano, ele chamou a atenção do CEO e cofundador da NLS Entertainment, Marcus Head Howell, que contratou 30 para seu selo em parceria com a gravadora Brad Gang do Moneybagg Yo.
Eu estava num ponto da minha vida em que, tá ligado, tendo filhos e sem querer trabalhar em emprego nenhum, mas algum dinheiro tinha que começar a entrar, com certeza, tá ligado? Tem gente recebendo esses cheques enormes desses lugares, sabe? Com o apoio de Head, 30 ganhou mais reconhecimento, alcançando milhões de visualizações no YouTube em 2020 com clipes de músicas como Allegations e Shots Out the Vet. Mas antes que ele pudesse realmente entrar no mainstream, Big 30 acabou pegando novas acusações que colocariam todo o seu trabalho duro em risco. Poucos meses após assinar com a Brad Gang e a NLS Entertainment, Big 30 teve sua carreira ameaçada ao ser preso por acusações de drogas no Alabama em outubro de 2020. Na verdade, Big 30 foi preso com $17 mil, uma Glock 40, prometazina, codeína e maconha supostamente pronta para venda. Tudo com ele. Senhoras e senhores, nós o pegamos. Até o momento desta gravação, o caso ainda não foi totalmente resolvido nos tribunais. Mas até agora, Big 30 teve que cumprir várias horas de serviço comunitário pelo que aconteceu. Sua vadia colocou umas pedras no meu ouro, tudo nele, tudo fora do ouro, aquele não era eu de casa. Felizmente, ele é talentoso em multitarefas, pois enquanto resolvia o problema, também gravou sua primeira mixtape, King of Kill Branch. Com participações de amigos do 30 como Futuro, Yo Gotti, Moneybagg Yo e Quavo, o álbum estreou em 13º na Billboard 200, um grande sucesso para um projeto de estreia, ainda mais diante dos problemas legais. Bem impressionante. Um mês depois, tornou-se o mais jovem artista de hip-hop da Interscope Records, em parceria com NLE Choppa e Brad Gang. Esse cara é independente, tipo, recusou gravadora grande? Como assim? É isso, coloquei o nome do meu filho e do meu parceiro na Interscope, desculpa. Vai lá, assina a história deles. Nome do parceiro, ligação rápida, pronto. O futuro dele como novo e promissor contador de histórias do trap estava garantido. Aprendendo com erros iniciais, faria mudanças para manter tudo funcionando bem. Por exemplo, ele parou de fumar nos carros e agora sempre tem uma equipe de segurança. É uma boa ideia, mas cara. Porém, atualmente, Big 30 não se preocupa tanto com dinheiro. Contando para a Hip Hop DX. Eu fiz 2 milhões em 2 anos contando a história da minha vida. E eu tenho mais poder do que dinheiro. E isso é algo que alguns de vocês não podem comprar. Em relação ao futuro, ele está ansioso para gravar seu álbum de estreia em estúdio, que ainda não tem nome. E também está fazendo planos para criar sua própria gravadora. O único problema? Ele soube que Big 30 precisou se entregar novamente às autoridades, mas os motivos ainda não estão claros. É possível que isso esteja relacionado à acusação de outubro de 2020, ou seja, algo diferente. Little TJ nasceu como Tio Merritt em 30 de abril de 2001 e foi criado no South Bronx, perto da 183ª Street com a Ryer Avenue, uma área que ele mais tarde descreveu como cheia de assaltos, brigas, atividade policial e crianças tentando crescer rápido demais. Agora, criado principalmente por uma mãe solteira junto com 2 irmãos mais novos, Little TJ passou grande parte da infância alternando entre programas escolares, problemas no bairro e constante pressão financeira em casa. Agora, muito antes do dinheiro do rap entrar em cena, a sobrevivência vinha em primeiro lugar. No ensino fundamental, TJ já era conhecido por brigar, matar aula e andar com garotos mais velhos envolvidos com o crime. Em entrevistas, ele admitiu que cometia assaltos e fazia corre para ganhar dinheiro antes de completar 15 anos. Eventualmente foi acusado de roubo e passou mais de 1 ano em um centro de detenção juvenil no Queens. Esse período se tornou o primeiro grande ponto de virada da vida dele, porque pela primeira vez, tudo ao redor dele parou. No centro de detenção, TJ passou a focar seriamente em compor músicas. Segundo ele, o tédio e o isolamento o fizeram escrever sem parar, chegando a terminar várias músicas por dia trancado no quarto. Agora, anos depois, ele admitiu que a prisão ajudou a aguçar seu foco porque o forçou a finalmente parar tempo suficiente para pensar no futuro que realmente queria para si mesmo. Agora, em vez de sair mais imprudente, ele voltou para casa obcecado em fazer a música dar certo. A música já fazia parte da vida de TJ há anos antes do rap se tornar algo sério. Na infância, ouvia muito Michael Jackson e Usher por influência da mãe, depois tornou-se fã de artistas melódicos como Dre, Chris Brown e Justin Bieber. Em entrevista, TJ contou que via vídeos do Bieber pensando:
Um dia serei eu, mesmo sem ter exemplos de como um garoto do Bronx poderia chegar a esse nível de fama. Durante esse período, seu grande amigo Smelly foi uma das pessoas mais importantes ao seu redor. Essa foi a pessoa que TJ acreditou por incentivá-lo a levar a música mais a sério antes da morte de Smelly ainda jovem. A perda de Smelly abalou TJ emocionalmente e foi um dos principais motivos para ele deixar de ver o rap só como entretenimento. De repente, a música passou a estar diretamente ligada ao luto, à sobrevivência e à tentativa de escapar exatamente do ambiente que continuava engolindo. Pessoas ao redor dele. Pouco depois de ser solto, TJ lançou Resume no SoundCloud em 2017, o que é bem inteligente quando você pensa sobre isso. Quero dizer, ele está procurando trabalho, ele está tentando avançar. Ele colocou seu currículo no SoundCloud, o que é genial. Lançou essa faixa sem conexões na indústria, empresário ou marketing. Em poucos dias, a música teve milhares de reproduções locais e logo se espalhou pelo rap de Nova York. Por que isso ocorreu? Bem, porque ela soava diferente do drill agressivo que dominava a cidade então. Agora, em vez de gritar por cima das batidas, Lil TJ misturou dor, melodia, vulnerabilidade e histórias de rua de um jeito que a maioria dos ouvintes mais jovens se identificou com ela na hora. Com o aumento dos streams, a indústria passou a notar Lil TJ, cuja mentalidade formada no Bronx nunca o deixou totalmente. Isso mesmo. Anos depois, apesar da fama, carros de luxo, joias e discos de platina, as manchetes tratavam de tiroteios, investigações, brigas no rap e polêmicas na internet. Bem, elas seguiram cada passo dele. Agora, Resume transformou a vida do pequeno TJ quase de imediato. A música se espalhou fortemente pelo mundo do SoundCloud e pelo YouTube durante um período em que as gravadoras estavam procurando agressivamente pelo próximo rapper de rua melódico capaz de alcançar o grande público. A Columbia Records logo se interessou, percebendo que a entrega emocional de TJ o destacava dos artistas de Nova York que faziam sucesso só com drill music. Depois vieram faixas como Brothers e Leaked, que levaram TJ de artista local do Bronx à cena nacional do rap. Agora, Brothers se conectou especialmente porque a música soava pessoal em vez de fabricada, com TJ rimando abertamente sobre lealdade, traição e sobrevivência, enquanto ainda entregava refrões marcantes. Leaked também mostrou que sabia criar músicas melódicas e emocionais que iam além da cultura de rua de Nova York. Um dos maiores momentos de mudança de carreira foi quando Lil TJ se uniu ao rapper de Chicago Polo G em Pop Out. A química entre os dois artistas funcionou imediatamente porque ambos eram especialistas em contar histórias emocionais de rua misturadas com melodia. A música explodiu nacionalmente, chegando ao topo da Billboard Hot 100 e ajudando a apresentar TJ para o grande público muito além da cidade de Nova York. Enquanto Pop Smoke revolucionava o rap de Nova York, Lil TJ se destacou como um dos principais nomes do rap melódico do Bronx, junto com A Boogie com o Hood. Diferente de outros artistas de drill, TJ conquistou fãs mostrando vulnerabilidade, desilusões amorosas, dor e refrões melódicos, sem perder a credibilidade nas ruas. Seus números cresceram muito. O canal do Lil TJ no YouTube ultrapassou 6,5 milhões de inscritos, gerando mais de 3,5 bilhões de visualizações, caramba! Então, o sucesso veio rápido, já que TJ estava fazendo turnês nacionais, colaborando com grandes artistas, usando joias que valiam centenas de milhares de dólares e circulando entre celebridades, enquanto ainda estava praticamente saindo do centro de detenção juvenil no Bronx, onde ele tinha acabado de estar. Amigos, acompanhantes e ex-relacionamentos estiveram com ele na fama, formando uma mistura perigosa entre estrelato e instinto de sobrevivência. Essa tensão agora é um dos temas centrais da carreira de Lil TJ. No palco, ele parecia um dos maiores astros jovens do rap dos Estados Unidos, mas fora dele, seguia sendo um jovem do Bronx, com dramas, paranoia e instintos das ruas em uma indústria onde uma noite ruim podia mudar tudo. Em 22 de junho de 2022, a carreira de Lil TJ quase terminou no estacionamento de um restaurante Chipotle em Edgewater, Nova Jersey. De acordo com relatórios policiais, Mohamed Kanati, de 27 anos, supostamente tentou roubar Lil TJ e dois de seus amigos logo após a meia-noite, antes de abrir fogo durante a confrontação. Agora, Lil TJ foi atingido várias vezes, enquanto outra vítima, Antoine Boyd, foi baleado uma vez. Em minutos, socorristas levaram Lil TJ para a cirurgia enquanto a notícia do tiroteio explodia na internet.
Agora, algumas postagens afirmaram falsamente que Little TJ havia morrido, enquanto outras relataram que sua vida estava sendo mantida por aparelhos. Durante horas, hashtags sobre o estado de saúde de Little TJ ficaram entre os assuntos mais comentados na internet, enquanto fãs, artistas e celebridades aguardavam a confirmação de que ele sobreviveria. Embora os médicos tenham conseguido estabilizar Little TJ após uma cirurgia de emergência, o processo de recuperação se tornou muito mais sério do que muitos fãs percebiam. Após o tiroteio, Little TJ teria passado um tempo na UTI enquanto se recuperava de graves lesões internas. Vídeos e fotos mostraram Little TJ com dificuldades para andar, precisando de muita reabilitação para recuperar a força. Para um artista cuja carreira dependia de performance, confiança e entrega vocal, o tiroteio também pareceu afetá-lo emocionalmente. Agora, os fãs notaram uma mudança visível em entrevistas e aparições públicas depois de 2022 com Little TJ parecendo mais cauteloso, reservado e sério do que o jovem despreocupado que ficou famoso pelo SoundCloud. A segurança ao redor dele aumentou e suas letras passaram a tratar de confiança, traição, sobrevivência e trauma. Poucos meses depois de quase morrer, Little TJ lançou Beat the Odds, um disco de retorno que fala diretamente sobre o tiroteio e sua recuperação. A música impactou logo porque os ouvintes não ouviam mais um rap de rua exagerado. Eles estavam ouvindo alguém que realmente sobreviveu a vários tiros e ainda conseguiu voltar à música em poucos meses. As imagens mostram TJ se recuperando e cantando sobre sobrevivência, tornando a música um dos maiores momentos de sua carreira. Mas sobreviver ao tiroteio não tirou Lil TJ das polêmicas. A experiência só intensificou a tensão entre o sucesso de Superstar e o ambiente ao qual ele ainda estava ligado. Porque quando parecia que TJ enfim entraria em uma fase mais madura da carreira, seu nome voltou a aparecer em outra manchete violenta, agora envolvendo o Offset em uma confusão do lado de fora de um cassino na Flórida. Em maio de 2026, o nome de Lil TJ voltou a ser tendência de repente após surgirem relatos sobre uma situação violenta envolvendo o rapper Offset do Migos. Postagens iniciais nas redes sociais afirmavam que Offset teria sido supostamente baleado ou envolvido em algum tipo de altercação, enquanto clipes de transmissões ao vivo, canais de reação e blogs de hip hop repercutiam o caso. Eles logo espalharam histórias contraditórias online. Em poucas horas, o nome de Lil TJ foi ligado ao caso, com rumores de que ele teria sido detido ou interrogado pela polícia. A confusão cresceu rápido porque ninguém na internet sabia o que tinha acontecido. Fãs tinham imagens borradas de celular que se espalharam no TikTok, Twitter e YouTube mais rápido do que conseguiam acompanhar. Para muitos fãs, a situação pareceu familiar, pois a violência já está ligada à imagem de Lil TJ após o tiroteio em Edgewater. Mas cada novo incidente agora carrega um peso extra porque o público já não vê TJ como intocável. O garoto já foi baleado. É importante ressaltar que grande parte da situação envolvendo o Offset ainda é especulação, enquanto as narrativas nas redes sociais cresceram mais do que os fatos confirmados publicamente. Atualmente, a internet quase nunca espera investigações completas, ainda mais quando grandes nomes do rap estão envolvidos nessas notícias. Para Lil TJ especificamente, será que a situação do Offset vai reabrir a mesma questão que o acompanha desde que sobreviveu ao tiroteio de 2022? É possível superar o modo de sobrevivência após crescer em um ambiente onde paranoia, retaliação e violência são normalizados? Mesmo após bilhões de streams, turnês esgotadas, discos de platina e escapar da morte, a controvérsia ainda persegue Lil TJ. A filha de Floyd Mayweather foi presa após tentar agredir uma mulher dentro da casa de NBA Youngboy. Antes disso, Yaya Mayweather seria presa por acusações graves contra uma das mães dos filhos de NBA Youngboy. Você está falando dessa garota aqui? Minha esposa. Você falou da minha esposa. Ela está aí? Esta é minha casa. Eu que paguei, não agora assim. Ha! E agora eu nunca aceitei nada dela na minha vida. Antes de NBA Youngboy lançar a faixa Dirty Yana, que a acusava de ter um temperamento explosivo e de ter furado os pneus do carro dele. Ei! Você viu isso? Você acha que eu ligo? Quer vir chutar meu pneu? Sim, IB. Antes de Yaya Mayweather alcançar 1.200.000 seguidores no Instagram e começar uma carreira como rapper sob o nome de Money. Sim, Yaya. Imagine nascer multimilionário, sem preocupações para o resto da vida, mas acabar pegando 99 anos de prisão por uma briga envolvendo um namorado. Loucura, né? Bem, essa é a realidade da Yaya agora. Agora, aos 19 anos, ela foi presa e colocada atrás das grades após uma briga brutal e violenta com Lalapatra Jacobs. Ela tem um filho com o namorado NBA Youngboy,
O incidente ocorreu em 4 de abril por volta da 1h30 da manhã, quando Yaya exigiu que a mãe do bebê, Jacobs, saísse da casa do rapper, e Jacobs se recusou. Ela pediu para Yaya sair. Bem, a partir daí virou uma briga. Teve puxão de cabelo e então alguém correu para a cozinha para pegar alguma coisa. Você realmente deveria só sair da cozinha. Enfim, a situação ficou bem feia. NBA Youngboy também foi algemado por um tempo no local. A polícia afirmou que isso foi apenas por precaução enquanto resolviam a situação. Ele não foi preso, mas Ayana agora está enfrentando acusações muito graves. Agora, toda essa confusão levou à hospitalização de Jacobs e Yaya foi presa. Agora, se for condenada por alguma acusação, ela pode receber uma multa de $10 mil e pegar até 99 anos de prisão. Dito isso, o pai dela tem muito dinheiro, então ela conta com os melhores advogados. Vamos falar sobre isso em um instante. Caramba! E aí, galera, sou o Michael McCready, com mais um Antes de Serem Presos. Pra ser sincero, não sabia muito sobre essa garota depois que ela foi presa. Recentemente a gente lançou uma versão atualizada do Antes da Fama sobre o NBA Youngboy, e estamos pensando em fazer mais comparações com ele, incluindo uma com o 6ix9ine, uma com o Drake, e talvez até uma com o saudoso XXXTentacion. Agora, a gente precisa que vocês digam aí nos comentários quem deve ser o próximo, então vamos começar esse vídeo. Ei, inscreva-se e ative o sininho. Boom! Oi! Meu nome é Manny. Ayana Mayweather, também conhecida como Yaya. Ela nasceu em 20 de maio de 2000 em Las Vegas, Nevada. Agora, o pai dela, todos nós sabemos, é Floyd Mayweather Jr. e a mãe dela é Melissa Brandt. Os pais de Ayana começaram a namorar no final dos anos 1990. A mãe dela, Melissa, tinha só 16 anos quando conheceu Floyd em um lounge de cassino em Las Vegas. Após esse encontro, eles logo iniciaram um relacionamento. Melissa já tinha um filho chamado Devion Cromwell e Floyd mais tarde adotou esse garoto. Enquanto Melissa estava grávida de Yaya, Floyd tinha outras namoradas e Melissa frequentemente brigava com elas. Isso incluía uma chamada Josie, uma mulher que faleceu no início deste ano. Esse foi um incidente totalmente separado, mas mostra que o fruto não cai longe do pé. Já havia treta com a mãe de filho dele no início dos anos 2000. Floyd e Melissa se afastaram em 2012 e a separação foi conturbada. Melissa acusou Floyd de agredi-la verbal e fisicamente em 2 ocasiões, incluindo uma em que ele teria batido nela diante de Yaya. Devido ao incidente, Floyd ficou 2 dias em prisão domiciliar e assumiu a responsabilidade pela filha que tiveram juntos. Quando eles terminaram, Melissa começou a sair com outras pessoas e depois que o relacionamento acabou, Will Floyd entrou em contato com ela e pediu desculpas por tê-la traumatizado no passado. E hoje em dia, a mãe dela tem uma boutique em Las Vegas. É conhecida como Boutique Devona Love, onde ela juntou os nomes dos 2 filhos para dar nome à loja. Meu nome é Melissa Brin e estamos em Las Vegas, na Devona Love Boutique and Beauty Bar. Agora, Ayana é uma das várias crianças entre os 2 pais. Do lado do pai, ela tem um meio-irmão chamado Zion. Também tem Coran e Jorah. Do lado materno, a Devion, já citado. Ayana cresceu com privilégios, pois o pai é um dos atletas mais bem pagos do mundo. Minha irmã ou meu irmão é tão bonito, isso é, e eu não acho... Eu não acho que as meninas devam perder comprando. Ayana, ela se formou no ensino médio com apenas 15 anos e depois recebeu um diploma aos 18 anos. Agora, ela postou fotos da cerimônia de formatura em sua conta do Instagram. E Floyd também compartilhou uma postagem com a legenda: "Os sacrifícios por nossos entes queridos se tornam bênçãos depois." Abandonei a escola no 12º ano, faltando só alguns créditos para dar uma vida melhor aos meus pais e irmãos. Sempre digo aos meus filhos que a educação é essencial, pois desejo que sejam melhores do que eu. Minha filha se destacou e terminou o ensino médio quando tinha apenas 15 anos, mas decidiu finalmente subir ao palco hoje e ter a honra de receber o diploma em mãos entre seus colegas e familiares. Esse é mais um objetivo de família e uma conquista que me deixa orgulhoso de ser pai. Agora, lendo essa legenda, você deve estar se perguntando: quem escreveu isso para Floyd? Dizem que ele não sabe ler nem escrever, mas não quero desmerecer, ele pode acabar comigo. Agora, Ayana, ela admitiu que foi mimada pelo pai a vida inteira.
Agora, no aniversário de 14 anos dela, bem, ela ganhou uma Mercedes Classe S 550 e ainda teve Justin Bieber se apresentando. Sério mesmo. Para a festa de 16 anos dela, que aconteceu em 2016, bem, foi outro mega evento. Teve até a apresentação do Future e do Drake. Não sei o que quero pra ser feliz. No aniversário de 18 anos dela, Will Floyd deu a ela um anel de 18 quilates de canário puro, avaliado em 5 milhões de dólares. Ela teve outra festa de aniversário cheia de estrelas e no último Natal ganhou uma G-Wagon. Então, o que uma garota com tantas oportunidades deseja para a vida? Bem, boxe ou uma carreira em esportes profissionais nunca foi realmente considerada. Em vez disso, sim, Yaya decidiu se tornar uma rapper. Em outubro de 2018, ela lançou o videoclipe da sua música, OK Remix, e isso foi no seu próprio canal do YouTube, que já acumulou impressionantes 9 mil visualizações. Mas o vídeo também foi postado no World Star Hip Hop, e lá já ultrapassou 1,5 milhão de visualizações. Acho que vale a pena pagar por algumas visualizações. Agora, o vídeo e o estilo de rap dela receberam algumas bem críticas mistas. Hoje ela é estrela nas redes sociais com mais de 1 milhão no Instagram, mas Twitter e YouTube ainda lutam para crescer. No YouTube ela só tem 624 inscritos. Agora vamos falar sobre o relacionamento dela com NBA Youngboy. Você está falando dessa garota aqui? Minha esposa. Está falando da minha esposa? É na minha casa que paguei, certo? E ajudei. E agora, eu nunca aceitei nada dela na minha vida. Agora, esse relacionamento ganhou muita atenção online. Algumas pessoas fizeram memes ou até se fantasiaram como eles no Halloween. Os dois já terminaram e reataram várias vezes, sempre de forma bem pública. O destaque foi Dirty Ayanna, faixa em que ele adapta Dirty Diana, sucesso de Michael Jackson, para abordar o antigo relacionamento do casal. Lá ele canta: "Talvez eu precise abastecer todos os meus carros, não sair à noite. Vejo que ela não vai me deixar em paz, pois furou meus pneus." Agora, apesar de a música não retratar bem sua ex, Iona, ela publicou um vídeo aparentemente aprovando a faixa, com sua mãe cantando junto. Apesar da agressão, o relacionamento dos dois continuaria. NBA Youngboy está em prisão domiciliar no Texas, e Yaya o visitava de Las Vegas. Ambos seguiam se encontrando com frequência. Agora, isso nos leva ao dia 4 de abril, quando Yaya Mayweather supostamente chegou à casa do NBA Youngboy, e lá estava LaPatra Jacobs, uma das mães dos filhos dele. Agora, Yaya afirmou que era noiva dele e pediu para Jacobs sair, mas aparentemente ela desafiou Yaya e pediu para Mayweather sair em vez disso. Quando Mayweather se recusou a sair, uma briga começou entre as duas. A discussão passou por vários cômodos antes de terminar na cozinha, onde disseram que Mayweather estava segurando 2 facas. Agora, de acordo com fontes, ela avançou em direção a Mayweather, o que levou Mayweather a avançar contra Jacob com uma das facas na mão. Jacob disse que não sentiu o primeiro golpe de faca e depois contou que Mayweather a atacou de novo, esfaqueando-a pela segunda vez. Mayweather diz que a briga começou quando Jacob puxou seu cabelo do lado de fora e depois levou a discussão para dentro da casa. Agora, Jacó teve várias lacerações nos braços e foi levado ao hospital pelos paramédicos com ferimentos sem risco de vida. Agora foi relatado que a vítima passou por uma cirurgia e agora está em condição estável. Agora, o jovem comentou sobre o incidente pelo Twitter, onde tweetou: "Segure firme por seus entes queridos lá no céu e eles farão o mesmo por você. Eu sou muito abençoado e protegido, se quer saber. Esse incidente não é a primeira vez que Yaya Mayweather foi acusada de atacar alguém ligado ao rapper. De verdade, encontramos essa filmagem antiga. Após a briga, ela foi presa no domingo às 1h30. Ela ficou presa na cadeia do condado de Harris, em Houston, aguardou fiança e foi liberada rapidamente. Depois, foi para a casa do Youngboy e foi vista deitada na cama dele. Agora, é improvável que ela receba a sentença máxima de 99 anos. Afinal, o pai dela tem muito dinheiro e muitos contatos. Agora, na verdade, dizem que ela está sendo representada por Kurt Schaffer, que é o ex-advogado que já trabalhou para nomes como Slim Thug, Pimp C, Rap-A-Lot Records, o CEO Jay Prince e outros. Então, eu tenho a sensação de que ela só vai levar uma advertência. Antes de falarmos da situação atual de TK, vamos relembrar rapidamente como ele chegou até aqui.
Tay-Kai ainda tem apenas 19 anos, nasceu como Tamar Trevon McIntyre em 16 de junho de 2000 em Long Beach, Califórnia. O crime estava presente em sua família, já que seu pai era um conhecido membro dos Crips em Long Beach antes de se mudar para Hampton, Virgínia, e sua mãe também era supostamente integrante de uma gangue. No entanto, ela levou Tay-Kai e sua irmã para Las Vegas quando ele tinha 8 anos de idade. O pai dele passou grande parte da infância de Tay preso, dando pouca orientação. Após ser libertado, mudou a família para o Texas na esperança de oferecer uma vida melhor. Tay-Kai iniciou no rap com o grupo Daytona Boys e lançou a primeira música deles, Drift, no SoundCloud em dezembro de 2014. Sem muita atenção online, TK47 lançou seu primeiro trabalho solo um ano depois e seguiu lançando singles que lhe deram destaque local. Foi a música The Race dele que realmente chamou a atenção mundial por vários motivos. Foi a batida contagiante, o flow marcante, o lirismo e o fato de ele lançar a música enquanto fugia da polícia, vivendo o que cantava. Em julho de 2016, TK e mais 6 foram presos por homicídio qualificado após a morte de um homem em um suposto plano de roubo. TK foi colocado em prisão domiciliar, onde aguardou até que as audiências de certificação fossem realizadas. Mas alguns dias antes das audiências, TK e um dos outros suspeitos cortaram suas tornozeleiras eletrônicas e fugiram para San Antonio, Texas. Ele tuitou pouco antes de fugir: F essa merda de prisão domiciliar. F12 vão ter que me pegar na quebrada. Estratégia ousada, tuitar enquanto foge da lei. Mas o que é ainda mais ousado é lançar uma música sobre estar foragido e superar isso gravando um clipe para essa música, incluindo armas apontadas para a câmera. A música foi gravada em Elizabeth, Nova Jersey, e TK lançou o clipe no YouTube no dia em que foi preso. Rapidamente alcançou dezenas de milhões de visualizações. Enquanto estava foragido, foi relatado que ele supostamente atacou um homem de 65 anos sob a mira de uma arma e o deixou inconsciente. Skip Pepe diz que estava caminhando no Cravens Park há 2 semanas, no meio do dia, quando um jovem apontou uma arma para ele. Me entrega a sua carteira. Sabe, da segunda vez foi: eu tenho uma arma, me entrega a sua carteira. A polícia de Arlington diz que Pepe foi agredido e roubado. Estas são fotos dele poucas horas após o ataque. Ele está com sangramento no cérebro, vários arranhões e hematomas, e 3 costelas fraturadas. TK foi capturado pelo Serviço de Delegados dos Estados Unidos em Elizabeth, mas isso não impediu o sucesso da música, que estreou na posição 70 da Billboard Hot 100 após os fãs lançarem a hashtag AreFreeTK no Twitter. Lil Yachty, Fetty Wap e outros fizeram remixes da música, mas TK vem enfrentando sérios problemas legais desde então. Após o sucesso de The Race, TK foi preso, mas seguiu lançando músicas. Pela Ada Classic e RCA Records, ele lançou sua primeira mixtape, Santana World, que trouxe um remix de The Race com 21 Savage e Young Nudy. A faixa foi certificada platina em janeiro de 2018. Apenas um mês depois, o mundo finalmente recebeu algumas fotos de Tay-K atrás das grades, dando aos fãs um vislumbre da estrela em ascensão pela primeira vez em quase um ano. Tay-K lançou uma nota emocionante ao público sobre seu desejo de entrar na turma de calouros da XXL naquele ano, dizendo: "Eu sonho em ser um calouro da XXL há mais tempo do que consigo me lembrar. Agora que tenho a atenção de vocês, quero usar isso para que vocês e o mundo saibam por que sinto que mereço estar na XXL." Ele continua listando alguns motivos para ser considerado, incluindo sua idade, sua base de fãs, sua ascensão do SoundCloud para a Billboard e mais. Infelizmente, por suas circunstâncias, Tay-K ficou fora da lista naquele ano e foi decidido que ele seria julgado como adulto neste caso. Mas a situação do jovem piorou, pois ele recebeu uma segunda acusação de assassinato por um suposto tiroteio em San Antonio, ocorrido fora de um Chick-fil-A, enquanto Tay-K estava foragido. Em 28 de fevereiro de 2018, o cúmplice de Tay-K foi acusado de homicídio qualificado e condenado a 20 anos de prisão, mas em 24 de maio de 2018, surgiram notícias de que Tay-K não enfrentaria pena de morte nem prisão perpétua sob Miller's Vinto. Alabama e Hooper contra Simmons. Mas um de seus cúmplices foi condenado apenas alguns dias depois à prisão perpétua, depois que a promotoria o acusou de ser o responsável por puxar o gatilho. Em agosto de 2018, Tay-K foi acusado de posse de item proibido enquanto estava na prisão, após ser revistado e um telefone ser encontrado escondido em suas meias. Como se Tay-K já não tivesse problemas suficientes, em junho de 2018, a família da vítima do tiroteio de 2017 no Chick-fil-A em San Antonio abriu uma ação de indenização por morte, pedindo $1 milhão de indenização. Um mês depois, a família da primeira vítima processou a gravadora 88 Classic por lucrar com a morte do filho. A gravadora teria lucrado mais de $500 mil com a mixtape de Tay-K enquanto ele estava preso. Recentemente, Tay-K se declarou culpado de 2 acusações de roubo agravado. Recebi atualizações de notícias enquanto gravava este vídeo. Aqui está a novidade mais recente sobre os casos de Tay-K para você.
Enquanto eu escrevia, Tay-K foi condenado por um júri em um de seus casos de assassinato. Segundo a NBC Dallas-Fort Worth, o rapper pode pegar de 5 a 99 anos de prisão. A mãe da vítima depôs ao júri na quinta-feira, com argumentos finais apresentados depois. O júri deliberou por mais de 4 horas antes de chegar à decisão. Mas ele não foi considerado culpado pela acusação de homicídio qualificado que havia recebido anteriormente, o que é bom, porque se ele tivesse sido considerado culpado nessa acusação, a prisão perpétua teria sido um resultado provável. Ele responde por outra acusação de homicídio qualificado, então seu nome continuará aparecendo nas notícias. E de acordo com o Fort Worth Star-Telegram, se ele for condenado nessas acusações, ele pode pegar mais 99 anos ou prisão perpétua. Cara, isso é coisa pesada. Eu realmente não tenho uma opinião necessariamente, mas quero aproveitar para enviar meus sentimentos novamente às famílias das vítimas que estão lidando com isso, porque isso tem sido divulgado em todos os noticiários. Deve ser ainda mais difícil quando a pessoa acusada é querida na internet. Imagino que isso seja muito complicado para eles. E mesmo que ele tenha sido acusado, embora eu não vá ficar aqui dizendo libertem Tay-K, porque acredito que realmente devem haver consequências para as ações que tomamos, eu espero que ele esteja bem. E novamente, toda essa situação é difícil para todas as partes envolvidas, então espero que quando tudo se acalmar, mais evidências apareçam e as pessoas que mais precisam ouvir a verdade continuem tendo acesso a ela. Também quero dizer que Takeya tinha 16 anos quando tudo isso estava acontecendo. Agora, isso não desculpa nenhuma das ações dele ou o fato de fugir da lei, mas ser julgado como adulto, pessoalmente, eu não sei se concordo com essa decisão. Até Donald Glover disse recentemente em uma entrevista à revista New Yorker: "Olha esse garoto, é só um bebê, nunca teve chance." É tipo... Quero dizer, é como em qualquer lugar da cidade, entende? Tipo, você vê coisas diferentes e tal. Em Dallas, acho que você amadurece um pouco mais rápido. Lil Loaded nasceu em 1º de agosto de 2000 em San Bernardino, Califórnia. Quando fizemos seu primeiro perfil, não conseguimos confirmar seu nome de nascimento. Com os relatórios policiais após sua prisão, confirmamos que ele nasceu como Deshaun Robertson. Para saber mais sobre sua ascensão, vamos exibir um trecho do vídeo Antes da Fama. Sempre sinto que isso lembra o filme A Origem, como um vídeo dentro de outro. Vamos passar um trecho curto. Agora, Loaded morou na Califórnia e estudou lá na escola primária até os 10 anos de idade. Depois, sua mãe e sua família arrumaram as coisas e se mudaram para Dallas, no Texas. Loden era o filho do meio entre 5 irmãos. 2 irmãos, um mais velho, um mais novo, e 2 irmãs, também uma mais velha e uma mais nova. Sua mãe criou todos sozinha, pois o pai, ele estava preso por razões que não gosta de comentar. Onde seu pai estava nesse período? Preso. Ok, você pode dizer por quê? Não, ok. Lil Loaded se envolveu cedo com a vida nas ruas, vendendo maconha aos 12 anos e vivenciando perdas, como a morte de seu irmão mais velho baleado quando ele tinha 15 anos. Eu e meu irmão mais velho, antes dele falecer, conversávamos muito. Ele sempre dizia: corra atrás do seu dinheiro, não importa o que faça, tem que garantir que vai conseguir. Quando ele morreu, senti que tudo ficou pra mim e precisei ser o homem da casa, fazendo o necessário. E aí, depois de um tempo, quando meu irmão faleceu, aquilo já não fazia mais sentido pra mim. Quando eu era jovem, não, eu não era assim, eu era feliz, eu era de boa, um garoto tranquilo. Mas quando aquilo aconteceu, foi como se ninguém se importasse com o que a gente sentia quando levaram meu irmão. Então é como se aquela parte minha que sentia empatia tivesse ido embora. Agora, não demorou muito para que as balas começassem a vir na direção dele, e ele mesmo começou a ser alvo de tiros. Aos 18 anos, ele finalmente levou um tiro bem na mão. A única vez que eu diria que fiquei mais preocupado foi quando levei um tiro na mão. Era uma bala de calibre 380. Provavelmente teria sido atingido no rosto, mas estava assim. Felizmente também não atravessou. Veja, bem aqui, mas eu teria sido atingido no rosto, não. Aparentemente, Loaded nem foi ao hospital para tirar a bala. Ele só se remendou com um médico da quebrada. Acho que é tipo um veterinário. E ele não quis denunciar o tiroteio. Agora, ele foi acusado, preso por porte de arma e na próxima vez que uma bala veio, não teve tanta sorte. Ele levou outro tiro em 2020 e dessa vez, ele precisou de assistência médica. Procurando formas mais inteligentes de evoluir, aos 18 anos ele passou a levar o rap a sério e logo acumulou vários sucessos. Boss foi a primeira a sair, mas teve apenas algumas centenas de visualizações. Depois veio Block Baby, que graças a Tommy Craze ganhou exposição de verdade. Em 6 meses, essa faixa teve mais de 30 milhões de execuções em várias plataformas. Isso é um grande reconhecimento, foi incrível. Mano, eu vou dar uma nota direta pra isso. Diamantes. Nota, mano. Só diamantes.
Estou tão satisfeito. Navegando pelo Instagram do Lil Loaded, vê-se que exibir armas era sua marca registrada. Agora, vamos falar sobre os eventos recentes que levaram à sua prisão. Segundo o Dallas Morning News, em 25 de outubro, Lil Loaded e Walker estavam do lado de fora da casa de Walker, filmando com um rifle que Lil Loaded portava. De repente, a irmã de Walker ouviu um tiro e correu para fora. Encontrou o irmão caído na rua, com Lil Loaded e uma testemunha ao lado dele, mortalmente ferido. A irmã, sem nome divulgado, entrou em casa e ligou para o 911 para relatar o tiroteio. Depois ela voltou para fora, pegou o celular de Lil Loaded e viu um vídeo nele mostrando Lil Loaded atirando em Walker no torso. Tudo segundo a declaração juramentada obtida pelo Dallas Morning News. Lil Loaded e a testemunha levaram Walker ao hospital onde ele morreu. Depois, Loaded ficou foragido por alguns dias antes de se entregar. Agora, Loaded está detido com fiança fixada em $500 mil no centro de detenção Susan Lee Cased, em Dallas, Texas. Agora, no Instagram, ele publicou o seguinte post: "Agradeço todo o apoio de vocês. Eles tentam fazer você parecer culpado quando é inocente. De qualquer forma, vamos superar isso. Descanse em paz, meu irmão. Te amo." Agora, sobre Tommy Craze e o que ele tem a dizer sobre tudo isso, bem, na verdade foi aniversário dele justamente essa semana. E bom, ele está aguardando mais informações antes de fazer um pronunciamento oficial. Mas para ver os stories do Instagram dele quando ele soube da notícia pela primeira vez, você pode conferir o nosso vídeo de notícias famoso que acabamos de lançar sobre o assunto. Sobre o restante da história, encerro aqui, pois este é o quadro Onde Eles Estão Agora. E, sabe, eu acho que foi um acidente bem horrível. Mas se realmente foi um acidente, vamos torcer pelo melhor para o Lil Loaded. Mas qual é a das armas? No Antes da Fama, gostamos de achar vídeos antigos de artistas, mas no caso do IDK, não encontramos muita coisa. Encontrei uma filmagem antiga de um rapper chamado IDK, de 7 anos atrás, mas tenho uma sensação estranha de que não é ele. Não sei, cara. Poxa, e aí, onde você foi agora? O quê? Esse garoto é IDK, ou seja, não faço ideia de quem é. O IDK de quem falamos hoje nasceu Jason Aaron Mills em 24 de maio de 1992 em Londres, Inglaterra. Sim, Londres. Você sabe, peixe, batata frita, xícara de chá, comida ruim, tempo pior ainda, Mary Poppins Alegre, Londres. Ou, mais especificamente, ele nasceu na área conhecida como Clapham. O nome da mãe dele era Julia Lynch, que veio de Serra Leoa, e o nome do pai dele é George Mills, que na verdade é de Gana. Mas acontece que Jason foi criado pelo padrasto dele, que se chamava Martin Thomas. Isso desde que ele tinha 4 anos de idade. E a família morava em Prince George, Maryland, para onde se mudaram quando ele tinha 2 anos. Agora, ele cresceu como filho único, mas o pai dele acabou tendo 4 filhas. Embora tenha tido Jason aos 19 anos, sua mãe se formou na Universidade de Maryland e era assistente jurídica, enquanto seu padrasto atuava em TI. Ele afirma ter crescido em família de classe média e relatou esses anos à revista Vibe. Morávamos em um bairro bom, mas não sei se pertencíamos ali, pois passamos por dificuldades e não tínhamos condições de viver naquele lugar. Por um tempo, usamos gerador e ficamos sem água quente. Era algo estranho de classe média. Infelizmente, tanto a mãe quanto o pai biológico dele já faleceram. A mãe dele faleceu por complicações do HIV que ela supostamente contraiu do padrasto dele. E o pai biológico, bem, ele faleceu em 2018 por causa do diabetes. Agora, embora ele se identifique com Maryland como sua cidade natal, na verdade ele passou 1 ano em Pittsburgh com o tio dele, e isso aconteceu porque ele se meteu em problemas na escola. Ele foi expulso da Bowie High School por problemas como fumar maconha no banheiro e roubar um projetor. Depois ele estudou em um internato em London, Kentucky, mas foi expulso no primeiro ano do ensino médio por se meter em confusão, mesmo sendo aluno do quadro de honra. No segundo ano do ensino médio ele estudou na Largo High School em Maryland, mas foi preso. Ainda vamos chegar nessa parte da história. Ele cresceu ouvindo Eminem, 50 Cent, Michael Jackson, Lauryn Hill e Gorillaz. Quando não se metia em confusão, jogava futebol americano e se inclinava para as artes. Ele adorava desenhar, escrever e se interessava por moda. Ele teve vários empregos ruins. Trabalhou no Charlie's Grilled Subs aos 17, no McDonald's, aos 18 na Best Buy, aos 19 e em uma barbearia já na casa dos 20. Porém, seu trabalho mais lucrativo era vender maconha e negociar carros no Craigslist. Certo, vamos falar sobre a prisão dele. Aos 17 anos ele foi condenado a 3 anos. Eu fui preso 3 vezes e fui para a prisão estadual uma vez por 7 meses. No total, foi 1 ano. Fui preso por assalto à mão armada. A busca por dinheiro e a sensação de escassez assombram Jay desde cedo.
Agora, acusado como adulto, ele passou um tempo na prisão, onde arregaçou as mangas e fez várias tatuagens, incluindo o braço todo tatuado. A tatuagem no braço todo deve ter custado uns 30 pacotes de miojo na prisão. Ele aprendeu a rimar ouvindo os primeiros trabalhos de J. Cole e Kendrick Lamar. Ele disse à NME: "Na prisão, você não tem nada além da sua mente. Existem tantas limitações ao que você pode fazer. A prisão foi a primeira vez que eu usei parte do meu cérebro. Fiz um plano para ser rapper, organizei tudo e coloquei em prática." Quando entrei, acho que quando saí, eu estava mais determinado do que com medo. Acho que esse é o motivo pelo qual tive coragem de fazer música, porque eu sabia que seria difícil conseguir um emprego. Tá ligado o que eu quero dizer? Inicialmente usando o nome de J.I.D.K., bem, ele era mais um cantor de R&B no começo do que é hoje. O rapper que ele é hoje. Ele começou pequeno, enviando sua música para 1000 contatos. Agora, metade deles nem respondia. E então, 1/3 deles só respondia: "Para de me mandar mensagem." Mesmo assim, ele continuou insistindo. Ele usou um diploma online para entrar no Prince George Community College e estudar ciência da computação, mas não se concentrou porque não era o que queria. Então decidiu seguir na música. Sua primeira mixtape, Sexo, Drogas e Dever de Casa, saiu em 2014, seguida de Subtrap em 2015. Em 2016, ele lançou Empty Bank, e no ano seguinte tirou o J do seu nome artístico e depois lançou I Was Very Bad em 2017 e IDK and Friends em 2018. Levei anos, desde 2012, para ganhar dinheiro. Vender maconha sustentou minha carreira por muito tempo. Passei por depressão, preocupado se conseguiria ou não. Recebi meu primeiro pagamento apenas em 2014 ao abrir o show do Travis Scott no Howard Theater em Washington, D.C. Eu fiz meu primeiro $1 milhão em 2019. Agora, desde então, a conta bancária dele está bem cheia porque ele postou isso no Thriller e eu acho que é real. Eu aprendi que na descida, muitas dessas mesmas pessoas, vão estar por perto me observando. Eu preciso, ser grato por todas as conquistas, mas sempre lembrar que tudo isso pode acabar e eu preciso ter um plano para quando isso acontecer. A indústria da música não é como as pessoas imaginam, é literalmente diferente. Ele era independente até firmar uma parceria lucrativa em 2019 com a Warner Records, onde criou seu selo Clue Records. E as palavras finais dele para mim foram as seguintes: "Ainda tenho um caminho a percorrer, mas consegui mostrar crescimento constante como nenhum outro artista no rap. Conquistei o respeito de pessoas como Kanye West, André 3000, Tyler, o Criador, J Eletrônica, MF Doom e outros. Faço música e tenho algo importante a dizer. O contexto e a mensagem da música são essenciais." David nasceu como David Anthony Burke em 28 de março de 2005 no Queens, Nova York. Ou seja, antes de se mudar ainda jovem para Houston, Texas, onde passaria a maior parte de sua criação. Ele cresceu em um lar religioso com o pai, Dejuan Burke, exercendo um papel importante desde cedo e a fé sempre presente em sua infância. Sua introdução à música veio do gospel, não do rap, pop ou hits, já que era o que mais ouvia crescendo. Em casa, não estava sozinho. Ele tinha uma irmã mais nova e anos depois, o armário do quarto dela virou silenciosamente o berço da sua música. Mas antes disso, a casa dele era bem reservada, com poucas informações públicas sobre sua dinâmica familiar. A escola, por sua vez, não seguiu um caminho tradicional. Após concluir a 7ª série, David foi para o ensino domiciliar e passou a adolescência longe da escola tradicional. Essa mudança significou menos estrutura, menos círculos sociais e muito mais tempo gasto online. No início da adolescência, David já estava imerso na cultura da internet. Postava no YouTube desde os 9 anos e passava horas jogando, principalmente Fortnite. Quando David já estava envolvido no YouTube, ele criou um canal que hoje tem cerca de 75 mil inscritos e 20 milhões de visualizações. O conteúdo dele era só gameplay, principalmente Fortnite, com clipes editados, sons altos e cortes rápidos. Se você assistir aos primeiros vídeos hoje, não verá vlogs, reações ou conteúdos pessoais, só gameplay simples, gravações de tela e algumas edições. Mas o garoto estava desenvolvendo habilidades e aprendendo a editar e a dar ritmo aos vídeos. Ele estava aprendendo a dar título aos vídeos e aprendeu o que fazia as pessoas continuarem assistindo. Ao mesmo tempo, ele também estava escrevendo, ainda não músicas, mas ideias. Apesar de eu não ter o diário dele, imagino que nem tudo era perfeito.
Mesmo sendo viciado em internet, sua vida ficou quase sempre oculta por anos. Por isso nunca fizemos um vídeo antes da fama sobre ele antes, pois não havia muita informação disponível até agora. Mas foi em julho de 2021 que David lançou sua primeira música, e isso foi em um canal totalmente novo, simplesmente chamado David, ou D4VD. Essa foi a primeira faixa, Runaway, só em áudio. Por anos, ninguém viu esses vídeos nem sabia quem ele era. Não havia rosto nem entrevistas, não havia uma história por trás do artista, apenas um nome de usuário e a persistência de construir um nome para si mesmo na internet. Quando a carreira de David Burke começou, já havia fatos públicos que as pessoas ainda não compreendiam. Agora, os promotores alegam que ele havia formado um relacionamento oculto com Celeste Rivas Hernandez, que na época era uma adolescente de 14 anos de Lake Ellis, Elsinore, Califórnia. Antes dela entrar em sua vida, David estava totalmente focado nos games, formando sua identidade online muito antes de ser ligado à música. Eventualmente, o conteúdo dele começou a evoluir depois de anos ficando fora das câmeras. Bem, David finalmente começou a mostrar o rosto nos vídeos, fazendo uma mudança clara em como se apresentava online. Um dos primeiros vídeos em que o público podia vê-lo trouxe uma nova dimensão ao conteúdo, tornando-o mais que um canal de games e aproximando-o dos espectadores. Apesar de consistente, ele ainda atuava em um nível relativamente baixo no ecossistema de criadores. Ele havia construído um canal respeitável, alcançando dezenas de milhares de inscritos e milhões de visualizações totais, mas ainda não tinha conseguido se destacar de uma forma significativa. Esse destaque surgiu inesperadamente enquanto eu editava montagens de Fortnite, quando David encontrou um problema recorrente. Ele precisava de música para seus vídeos, mas queria evitar problemas de direitos autorais. Por isso, decidiu criar suas próprias faixas em vez de procurar músicas para usar. E essa decisão, bem, levou ao lançamento de um vídeo com letra chamado You and I. No começo parecia só mais um upload, mas então os números começaram a subir. O vídeo passou de 500 mil de visualizações, atraindo mais atenção do que seus conteúdos de jogos anteriores. Pela primeira vez, as pessoas não só assistiam às edições dele, mas se conectavam com algo criado do zero. Isso impulsionou o crescimento. Ele seguiu gravando músicas e explorando sons, enquanto equilibrava sua identidade como criador de conteúdo. Então chegou o momento que mudou tudo com o lançamento de Romantic Homicide. Mas dessa vez, sua música atingiu um nível totalmente diferente. Ela viralizou nas plataformas e atraiu milhões de ouvintes. A indústria reagiu rápido. David assinou contrato com a Dark Room e Interscope Records, consolidando-se como um dos artistas de crescimento mais rápido na internet. Oportunidades de gerenciamento e turnês surgiram, expandindo seu alcance além das telas para os palcos reais. Logo, ele não apenas criava conteúdo. O garoto se apresentava para cerca de 20 mil pessoas. Em uma de suas primeiras grandes aparições, ele subiu ao palco em Baltimore diante de 20 mil pessoas, marcando a grande mudança de quem enviava clipes do armário da irmã para se tornar um verdadeiro artista. Apesar da ascensão completa, a história ainda não havia terminado. Enquanto a carreira musical de David crescia, outro lado de sua vida se desenrolava em segredo, tornando-se depois alvo de uma grande investigação criminal. Segundo promotores, David já mantinha relacionamento com Celeste Rivas Hernandez, de 14 anos de Lake Elsinore, Califórnia. Os investigadores afirmam que as interações evoluíram ao longo do tempo e ocorreram quase sempre fora do público, enquanto sua carreira avançava rapidamente. Então, em 2024, Celeste, bem, naquela época ela foi dada como desaparecida por sua família. Enquanto os investigadores tentavam refazer os passos dela e descobrir onde ela estava em Los Angeles e acreditam que ela visitou David em sua casa em Hollywood Hills em abril de 2025. Agora, meses depois, o caso tomou um rumo importante. Agora, autoridades encontraram restos humanos em um Tesla ligado a David, estacionado há muito tempo em um pátio de apreensão em Los Angeles. Os restos mortais foram identificados como de Celeste, confirmando que o desaparecimento virou investigação de homicídio. Após a descoberta, os detetives do Departamento de Polícia de Los Angeles começaram a montar um caso com provas forenses, registros digitais e grande volume de materiais recuperados dos dispositivos eletrônicos apreendidos na casa de David. À medida que a investigação se intensificou, David foi preso e levado sob custódia. Ele está atualmente detido sem direito à fiança, enquanto o caso avança pelo sistema judicial. Agora, os promotores apresentaram acusações graves, incluindo homicídio em primeiro grau, e indicaram que pretendem apresentar provas contundentes como parte do caso. Agora, David se declarou inocente,
Mas sua equipe pode mudar isso no julgamento, pois as evidências aumentam. Atenção, a próxima parte deste vídeo é bem chocante. Promotores de Los Angeles revelaram que ele tinha milhares de vídeos ilegais em seu celular e computador, incluindo gravações envolvendo Celeste. O corpo dela foi achado sem alguns dedos, incluindo o da tatuagem com o nome dele. Também faltava um olho e havia várias marcas de facadas. O caso segue em andamento e o desfecho deve ser decidido no tribunal, onde as evidências serão avaliadas. Mas eu realmente acredito que eles também encontraram uma quantidade enorme de material infantil, 3 terabytes. Esse garoto é doente. E vocês, o que acham? Sei que a pena de morte não existe na Califórnia, mas talvez devesse existir para esse caso. Isso deveria servir de mensagem para todos que querem ser famosos ou fazer coisas doentias, que esse tipo de coisa simplesmente não é tolerado. Talvez devêssemos ter prestado atenção aos títulos ou letras das músicas dele, pois ele quase fantasiava ou parecia até querer que algo assim acontecesse.